Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. E a partir de agora você faz a conexão com o maior time do Rádio Campineiro para mais uma rodada da Série B Abezona. Ponte Preta e Avaí, partida marcada para 7 da noite, 18 graus. A temperatura em Campinas. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Ponte Preta vem de uma vitória em casa, um empate fora de casa e vai enfrentar o time do Figueirense, que está à frente do time da Macaca, mas a Ponte precisa vencer o jogo para escapar da zona de rebaixamento e se adiantar um pouco também, né? Porque já era hora de ter começado o campeonato para Macaca. O campeonato da Ponte só começou na vitória contra a equipe do CSA. Por isso que o empate fora de casa foi interessante. Melhor dos mundos seria a vitória, mas o fato de não ter perdido dá à Ponte a condição moral e também psicológica de lutar hoje por uma vitória diante do Figueirense, que vem de 2 vitórias. E claro, evidente que será um jogo duro, um jogo difícil, mas também não tem jogo fácil na Série B Abezona em 2021. E aqui na Bandeirantes você vai se emocionar a partir de agora. Vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte. Aproveite nossas ofertas e viva a sua casa. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você.
Começamos com as informações da Ponte Preta Macaca, aqui no ar da Bandeirantes, repórter Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite. Um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca vai em busca da sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Não perde há 4 jogos e precisa dos 3 pontos para pelo menos dormir fora da zona do rebaixamento da competição. A Ponte também precisa de um bom resultado para melhorar a sua campanha jogando no estádio Moisés Lucarelli, que até agora não é boa. Apenas 36,3% de aproveitamento dos pontos conquistados em casa. Em relação à equipe, o técnico Gilson Kleina basicamente repete a mesma escalação que iniciou a última partida contra o Vila. A única novidade é a ausência de Cleilson, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e a entrada de Fábio Sanches, que pela primeira vez veste a camisa da Macaca. Foi contratado, ele que estava no Goiás. Mas a principal novidade da Ponte está no banco de reservas. Ivan Quaresma, depois de 8 meses e 13 dias, volta a ser relacionado. O goleiro passou por uma cirurgia no punho e agora retorna à meta da Ponte. Fica à disposição, mas quem sabe nos próximos jogos volta a ser o titular com a camisa 1 da Alvinegra. Informações do adversário, falando do Figueirense, diz aí, Lupi. O Avaí, Batistão. O Avaí. Não o Figueirense. Isso, o Figueirense está na Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade. Lutando para chegar na Série B, onde está o Avaí, o seu rival lá em Santa Catarina. Avaí que já tem 11 pontos, um jogo a menos, porque a partida contra o Remo não aconteceu pela forte chuva que caiu na ressacada. A equipe não perde há 3 jogos, são 2 vitórias e um empate. Empate que aconteceu na última rodada contra o Botafogo pelo placar de 1-1. O técnico Claudinei Oliveira, que está na sua segunda passagem pelo Avaí e tem 141 jogos no comando técnico da equipe, faz poucas modificações. A principal delas no ataque. Copete, a principal contratação do Leão da Ilha para a disputa da Série B, veio do Santos, começa no ataque titular ao lado de Jonathan, que é o principal goleador do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, com 2 gols marcados. Daqui a pouco a bola vai rolar. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Avaí estarão medindo forças pela Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. E agora chegando com o destaque do Guarani, só joga na sexta-feira, Marcos Luiz o Cobrão, diz aí Marquinhos. Oi Batista, grande abraço, boa noite. Sexta-feira será a vez do Guarani. O Bugre estará em campo, lá em Londrina, que você muito bem conhece, no Estádio do Café, diante da equipe do Londrina. Para esta partida, o técnico Daniel Paulista terá a volta do zagueiro titular, Thales, que no jogo contra a equipe do Brusque cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Carlão ainda está em tratamento médico. A definição do Guarani somente momentos antes da partida. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Um abraço a você, Batista, boa noite. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo importantíssimo, jogo dificílimo. O Avaí vivendo um melhor momento do que a Ponte, tem 11 pontos ganhos contra 7 da Ponte e ainda jogou uma vez a menos. Jogou até agora o Avaí 8 vezes e a Ponte já jogou 9. Então é fundamental a vitória para que a Ponte não deixe esse adversário muito tradicional e pretendente ao acesso desgarrar tanto. Além disso, lógico, a Ponte precisa sair dessa zona da confusão. Então, jogando em casa, claro que vai ter muita dificuldade, mas terá que se entregar demais, terá que entender a dificuldade toda que o time está passando, terá que entender a seriedade que tem que se empenhar nesse momento e tudo aquilo que envolve a partida, tendo muita voluntariedade, correndo mais do que o seu adversário, que tecnicamente está mais ajustado, para tentar a base exatamente da força física, para tentar a base da entrega, ganhar um jogo contra um adversário momentaneamente melhor estruturado tecnicamente. É fundamental a vitória
para que a Ponte se consolide num bom momento. Ela que nos últimos 4 jogos ganhou 6 pontos em 12 disputados, ganhando hoje, faria 9 em 15, já começa a ter um índice de recuperação muito bom. A partida promete e eu espero uma Ponte guerreira, acesa e ligada. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, eu gosto da presença do Fábio Sanches ali no lugar, na vaga do Cleilton, né? Ganha a oportunidade, estreia nesse time da Ponte. Aliás, o Fábio Sanches foi contratado para ser aí um dos protagonistas, titular da equipe, né? Mas o Cleilton e o Ednei vinham bem, né? E agora recebe a oportunidade, né? O Cleilton está suspenso e tá aí a chance de o Fábio Sanches se firmar nesse time, né? E ter mais uma opção, o Gilson Kleina, para o miolo de zaga. A Ponte, nas últimas partidas, mostrou uma solidez defensiva interessante. Hoje vai enfrentar uma grande equipe, diferentemente daquela equipe do CSA, diferente da equipe do Vila Nova. Hoje é um jogo diferente e eu espero que essa solidez defensiva continue e que o ataque da Ponte possa funcionar. Tá devendo um pouquinho. Rodrigão precisaria rede, Moisés ou Camilo precisa voltar a jogar um bom futebol, entrar na rotação do seu time. Camilo que vem oscilando demais tecnicamente nas últimas partidas. Então a expectativa de um grande jogo e, como disse o Tigrão, é de suma importância que a Macaca faça 3 pontos hoje jogando no Majestoso, Batistão. Ponte Preta e Avaí, partida marcada para 7 da noite, portanto a bola rola no Moisés Lucarelli dentro de instantes. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, um grande abraço, uma honra ser o seu plantão, meu amigo, a todos da equipe, em especial um abração aí aos amigos da Bandeirantes. Deixa eu pegar aqui o tabelão, hoje terça-feira, aí tem futebol, tudo, a Série B, pra vocês terem uma ideia, meus amigos, ó. Vai começar hoje a 10ª rodada, essa 10ª rodada só vai terminar domingo. Domingo à noite que vai terminar, ela é espaçosa. E aí, na segunda-feira já começa a outra rodada e segue o jogo. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos lá, hoje, Arena de Ponte Avaí, no mesmo horário, às 19h, Cruzeiro e Curitiba, 21h30, Rei Pelé, CRB e Botafogo do Rio. Amanhã não tem, mas na quinta prossegue com Remo e Vila Nova, 21 horas no Baianão. Sexta tem. 19 horas Londrina e Guarani, já disse Marcos Luiz. Às 19 Vasco e Sampaio Correia em São Januário. Ainda na sexta, 21h30, Goiás e Náutico. Sábado, claro que tem. E de manhã ainda, hein? 11 horas Operário e Brasil de Pelotas, às 19 Confiança e Vitória. E domingo, 20h30, Brusque e CSA. Olha, daqui a pouco, na Vila, Brasileirão, 19h30, Santos e Atlético Paranaense. Amanhã tem Fortaleza e América Mineiro, tem Bahia e Juventude, Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Alô, Marquinhos Gedi, hein? Tá dando risada à toa. Grande Red Bull Bragantino, liderão aí, pegando o Cuiabá. O Palmeiras, o Grêmio amanhã. Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Goianiense Sport. Ainda na quarta amanhã, Fluminense e Ceará, Inter e São Paulo. E na quinta fecha com Chapecoense e Corinthians. Olha, a Eurocopa terminou há pouco, depois de Itália 1, Espanha também 1 nos pênaltis. 4-2 para a Itália. E amanhã, Inglaterra e Dinamarca às 16. A Itália na final, domingo, Itália e o vencedor de amanhã em Wembley, às 16 horas, a grande final da Eurocopa. E na Copa América, ontem, Paquetá, mais uma vez, Brasil 1, Peru 0, Brasil na final. Hoje, 22 horas, no Mané Garrincha, Argentina e Colômbia. Tem disputa do terceiro lugar, que vai ser no sábado, a grande final é sexta-feira, viu? Terceiro lugar é sexta-feira, a grande final é sábado, às 21 horas no Maracanã. Final da Copa América, sábado, 9 da noite no Maracanã. Brasil e o vencedor de Argentina e Colômbia. O nosso WhatsApp à sua disposição é o 97102 1493. 97102
1493. Se for de Campinas, o nome e o bairro, por favor. Se for de fora, o seu nome, claro, e a sua cidade. Equipe técnica Bandeirantes, Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelcio Cardoso e ele sim, Gilberto Sufio Incrível, no ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 em cepa por 49,90. E tem mais. Kit gabinete Saveiro, 2 portas, cube espelho, branco, Selite, apenas 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Estádio Moisés Lucarelli, bola rolando daqui a pouco, partida marcada para 7 da noite aqui na Bandeirantes agora. Aumente o volume do seu rádio, torcedor. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é
A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga 3, Ednei e 27, Fábio Sanches. Na esquerda com a camisa de número 2, Felipe Albuquerque. No meio-campo 5, Dauan, 95, André Luiz e 10, Camilo. No ataque com a 21, Moisés, 99, Rodrigão e 17, Richard. No banco, à disposição do técnico Gilson Kleina, 12, Ivan Quaresma, 4, Juan Renato, 7, Niltinho, 8, Locatelli, 15, Marco Júnior, 19, Josiel, 20, Fecim, 26, Jean Carlos, 29, Renatinho, 30, Luan, 45, João Veras e com a 98, Thales. Bandeirantes. Na ilha formosa, cheia de graça. O Avaí também já está pronto e escalado pelo técnico Claudinei Oliveira, com camisa de número 83 no gol, Gladson. Na direita com a 2, Edilson. Na zaga 33, Rafael Pereira e 4, Alemão. Na esquerda com a 26, Diego Renan. No meio campo 8, Bruno Silva, 98, Wesley e 97, Lourenço. No ataque 17, Vinícius Leite, 36, Copete e 9, Jonathan. No banco, à disposição de Claudinei Oliveira, 23, Cláudio Vitor, 31, Arthur Chaves, 3, Betão, 91, João Lucas, 18, Jean Martin, 16, Jean Kleber, 10, Valdívia, 7, Renato e com a 99, Getúlio. Arbitragem do jogo. Estado do Pernambuco, apita o jogo Thiago Nascimento dos Santos. Thiago Nascimento dos Santos será o responsável pelo apito para a partida entre Ponte e Avaí. O assistente 1 é o Clóvis Amaral da Silva e a assistente de número 2, a Carla Renata Cavalcante de Santana. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Hoje é um jogo importante aí para afirmação desse time da Ponte, né? Vem de 2 bons resultados, uma vitória diante do CSA, um empate jogando lá em Goiânia contra o Vila Nova. Aliás, foi um jogo dificílimo, né? E a Ponte mostrou para mim, né, no meu conceito, uma solidez defensiva importante. É claro e óbvio que está numa situação ruim ainda, delicada na competição, mas quando você percebe um time que começa a se organizar lá atrás, as coisas podem acontecer positivamente. É o que tem acontecido com o time da Ponte, né? Precisa, claro, de alguns ajustes ali na frente, jogadores voltarem a atuar bem. No caso do Camilo, né, eu tô querendo dizer aqui, porque é um jogador importantíssimo, é um jogador que joga ali num setor do campo que precisa estar pelo menos na mesma rotação do time, pelo menos na mesma intensidade, né, do seu time. E o Camilo não tem feito isso. E as coisas têm acontecido negativamente para ele, mas expectativa é sempre de que o Camilo possa novamente voltar a atuar bem. A Ponte jogando dentro de casa traz uma nova confiança depois daquela vitória do CSA. Aliás, aquele time do CSA vinha numa crescente enorme, né? Vinha jogando um bom futebol e a Ponte foi lá e derrotou jogando em casa. Então tem aí a entrada do Fábio Sanches. Eu acho que foi unânime aqui, todos nós pedíamos a sua entrada. E a expectativa, viu, Tigrão, é de que faça um grande jogo e conquista um bom resultado. E para você, Tigrão? Para mim também, é jogo duro, espera a Ponte aguerrida. A única maneira dela nivelar-se a um adversário no momento superior é com muita determinação. Espero que assim seja. Carlos Batista. Neste momento, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. E esse minuto de silêncio também vai para o senhor Álvaro de Seixas Queiroz, faleceu sábado passado aos 82 anos, ponte pretano, ferrenho, roxo. Acompanhou a Ponte até na quarta-feira da semana passada contra o CSA
deixa esposa, 3 filhos, 3 netos, um bisneto. E o filho dele é um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, o doutor Felipe Seixas Queiroz. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Jogo no majestoso, o time da Ponte vem com 4 pontos em 6 disputados, a expectativa é muito boa. Diego Renan colocou a bola na frente, a Ponte tenta a saída, a bola toca no adversário, vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de defesa pela direita, arremesso lateral para Macaca, vem para a bola Kevin, está autorizado, vai repor a bola no campo de defesa, fica ali indeciso, se lança lá para frente, um pouco mais atrás, tocou na frente para o Rodrigão, raspou de cabeça, vem lá atrás para afastar, Alemão tira, vem brigando no meio campo, o time da Macaca, Wesley tira, levanta para o Avaí no campo de ataque, vem bem Fábio Sanches de cabeça, afasta, tira, a bola sobrou com o time da Macaca no campo de defesa, tira Dauan, vem lá atrás para afastar outra vez, tirando e afastando o Alemão, a bola vai para a linha lateral e arremesso é pela direita, arremesso lateral para Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Ednei domina soltando pela direita, Fábio Sanches para Kevin, recolhe no campo de defesa, lança o jogo para Rodrigão, detalhe, ele vem, encosta, rola atrás pela direita para Richard, outra vez para Rodrigão, chega a marcação, Lourenço tira, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, Kevin tem pressa, cobra, lançou na área para Camilo, dominou, levou para a linha de fundo, buscou o auxílio pela direita de Rodrigão, ele tenta o cruzamento, chega a marcação, Diego Renan toca, a bola vai para a linha lateral, arremesso, Kevin tem pressa, cobra, soltando por dentro, vem para a bola, domina, Kevin meteu o pé canhoto, levantou na área para Camilo, chega Gledson, chega, pega firme, não solta, detalhe no ar, Tigrão. Você vê, né, para arrumar uma posição, que foi a saída do Cleilton, ele mexe em 2 na defesa e muda de lado o Ednei. Ednei jogou até agora, desde que estreou do lado direito. Hoje vai marcar do lado esquerdo e o Fábio Sanches do lado direito. Tomara que dê certo, mas é sempre uma preocupação. Quando tem 2 destros no time, normalmente o técnico pergunta: e aí, você vai do lado esquerdo? Ah não, melhor do lado direito. Aí, consequentemente, o outro fica com a responsabilidade de atuar do lado esquerdo. Mas o problema é que o Cleilton também é destro. E ele encaixou bem do lado direito e o Ednei vem jogando do lado... O Cleilton do lado esquerdo e o Ednei do lado direito. Agora, para botar o Fábio Sanches no lugar do cara que estava do lado esquerdo, ele puxa o Ednei para a direita, ou seja, dá uma desarrumada geral no miolo de zaga, mas ele deve ter visto o treinamento. Tomara que corra tudo bem. Lourenço domina para o time do Avaí, soltando pela esquerda, vem para a bola, ajeita, Leite levantou, bola na área, chega atrás para tirar, reboteada, a bola sobrou, vem Diego Renan para Alemão, bate o zagueiro de perto à direita, esticou lá pela ponta direita no campo de ataque, vem para a bola, Copete lançou na entrada da grande área, tentou o passe, Jonathan, a bola vai à linha de fundo, se vira como pode, lá pelo setor esquerdo, Felipe Albuquerque, a bola veio, Igor Vinhas saiu para pegar e ficou reclamando.
reclamando o time do Avaí. Não houve nada, não vi nada. Saiu Igor Vinhas lá atrás, pegou, levantou no campo de ataque. Desvio, a bola vai para a linha lateral. Tem pressa, Richard comprou, tocou para Kevin, voltou Richard, pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás, Rafael tira a bola, voltou, pé direito, bateu, Dauan, vai embora para fora pela linha de fundo, saiu num desvio. É escanteio para Macaca bater. E o Dauan dominou a bola com estilo no peito e de primeira mandou um chute forte. A bola pegou nas costas do defensor do Avaí e se perdeu pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, é a favor da Ponte Preta. Camilo, camisa 10 na bola. Camilo vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. Comecinho da partida. 5 minutos passados, primeiro tempo. Autorizado é no gol da linha do trem. Zagueirada da Macaca na área. Camilo arma, aperta a direita, partiu. Enfiou o pé direito, levantou na área. Passa por todo mundo, mas já pegou uma falta. A arbitragem marcou lá dentro da grande área. Falta para o time do Avaí. E a reclamação, o Lupe. A televisão mostrou com um detalhe, um toque de braço do Felipe Albuquerque. Essa era a reclamação anterior do time do Avaí pedindo um pênalti. O Copete acabou chutando em cima do Albuquerque na tentativa de arrumar um escanteio e a bola pegou no braço do Albuquerque. O Copete reclamou bastante, foi um lance duvidoso, mas eu tive a impressão que a bola pegou ali meio que sem querer no braço do Albuquerque. Na minha interpretação, é claro que tem a regra nova e tudo mais, mas um lance normal. E para você, Tigrão, achou pênalti, a bola no braço ali do lateral esquerdo, Felipe Albuquerque. O que você achou? A distância entre o toque do Copete e o braço do Albuquerque era de 30 centímetros. Impossível ele tirar e ele não teve a intenção. Para mim não houve nada. E para você, Gleger, achou que foi pênalti? Para mim, apesar de ter pegado no braço realmente, eu não daria o pênalti. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Vem embora Vinícius Leite, tocando para Bruno Silva, pela minha direita no campo de ataque para Wesley, voltou no Bruno Silva, levantou na entrada da grande área para Jonathan, girou o corpo, a bola volta, sobra pela meia esquerda no campo de ataque, o time da Ponte vai recuando lá para a entrada da grande área, Lourenço, pela esquerda para Diego Renan, tocou, pegou de volta, puxou, levou por dentro, pé direito, cruzou na área, vem de cabeça lá atrás, Ednei para afastar, a bola sobrou com o Richard, ele recolhe, recua, chamou Kevin de volta para o Richard pela direita, ele vem beira dentro do campo, chega a marcação, é obrigado a recuar, Kevin domina, plantado no campo de defesa, solta o jogo para Dauan por dentro, para André Luiz, errou o passe e vem, domina, tenta a passagem pela direita, Copete em cima, bem na marcação, na recomposição, Moisés vem lá atrás para afastar, mas erra de novo o time da Macaca, vem Wesley, toca pela direita, vem Edilson, meteu o pé direito, errou completamente, equivocadamente o cruzamento do Edilson. Esse Edilson é aquele mesmo que jogou na Ponte Preta, Grêmio, mais um mapa de times aí pelo Brasil afora, é tiro de meta para Macaca bater. Tem uma bola parada sensacional, o Edilson, só que no cruzamento ele não foi feliz. O cruzamento foi tão ruim e tão alto que o Edilson voltou para o sistema defensivo e a bola ainda estava no ar. E conosco, rede oficial Maceió, em Alagoas, retransmitindo o som da Rádio Bandeirantes. Alô, Rodrigo Veridiano. Rodrigo Veridiano, um grande abraço, muito obrigado da rede oficial de Maceió. Placar de 0-0. Vem embora Camilo, tenta dominar pela esquerda, enfiou para Moisés, vem na bola, recolhe, domina, bem rente, arrisca lateral, no 1 contra 1, tentou levar, ganhou no primeiro, mas apareceu o alemão para afastar da entrada da grande área, tira o zagueiro do Avaí, tentou esticar a bola para o Vinícius Leite, a bola vai direto e para fora, para a linha lateral, em arremesso pela direita, arremesso para Macaca. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa, com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E vem para a bola, domina Dauan no campo de defesa, levanta de perto à direita, na inversão da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, bola com Camilo, meteu o pé direito, suspendeu na área, desvio de Richard, vai embora, para fora,
Cruzamento espetacular. Levantamento no costado da zaga do time do Avaí. Richard levantou Camilo e o Richard de cabeça acertou a rede, mas pelo lado de fora, tiro de meta para o Avaí bater. Lançamento sensacional que partiu do sistema defensivo pelo Dauan. Lá do lado esquerdo, o Camilo já dominou, levantou a cabeça e fez o cruzamento. O Richard ganhou da marcação, cabeceou para o chão, só que a bola saiu pela linha de fundo, tirou tinta do poste esquerdo do Gledson, que vai para o tiro de meta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Atenção, Ouro Verde, vem aí uma ampla loja da Cirúrgica Popular, especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0. Sim, alô, Dadá de Barão, entendeu, tá 0-0, grande Dadá, obrigado. Olha, o Tony matando o nosso pole position, começou o Cruzeiro e Coritiba, 11 minutos 0-0, e quem tá nos ouvindo é o Thiago Jaime. O Thiaguinho Jaime tem 3 aninhos, e já ouvindo a Band, olha que bonitinho. Alô, Thiago Jaime, um beijo do tio Du pra você. Bandeirantes AM 1170 Campinas e AM 1270 em Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando o jogo e também no YouTube do portal carlosbatista.com.br. E vem o time do Avaí, Copete, recolhe, domina, gira, tenta escapar da marcação, é próxima, ele volta, recua, chama Alemão, mas ainda no campo de ataque, ele levanta, ele perto à direita para Vinícius Leite, levou para a linha de fundo a marcação do Kevin, dá por trás, não consegue acertar o adversário. Vinícius Leite vem pela esquerda, bate de perto à direita, solta o jogo lá na entrada da grande área, chega a marcação, tira Dauan, tira bem, vem Rodrigão, matou, dominou, foi girar, foi pro solo, o árbitro parou, marcou falta, é no campo de defesa, falta para Macaca. Vai mandando as suas mensagens, 97102-1493. É o nosso WhatsApp, 97102-1493. Registre aí o nosso WhatsApp no seu celular. Quando precisar, quando quiser participar, é só mandar a mensagem. E nas transmissões, o Edu Pinheiro vai ler as suas mensagens. Time da Ponte domina no campo de defesa. Felipe Albuquerque recuando, vem para Ednei pela esquerda. Trabalha, bate de perto à direita, servindo à direita Fábio Sanches. Está estreando com a camisa da Macaca para Kevin. Para Dauan pela direita, para Richard. De volta no Dauan. Ele tentou o passe lateral outra vez para Richard. Esticou a perna, mas não conseguiu alcançar. Diego Renan cobra arremesso lateral para o time do Avaí, recua, entregando para Bruno Silva, atrás pela esquerda para Rafael Pereira, volta a bola para Bruno Silva, ele vem se aproximando no círculo central, toca a bola recuado pela direita para Alemão, de um zagueiro para o outro, Rafael Pereira domina, vem para a lateral, Diego Renan, passe na frente, escapa o time do Avaí, vem Vinícius Leite, tentou levar, entregando para Lourenço, outra vez para Vinícius Leite, arrancou pela lateral da grande área, fez o cruzamento, a bola passou, vem Copete, pé canhoto, bateu, trava, Dauan, na marcação, tira, vem Moisés, pega, recupera a posse de bola, tenta a saída, perdeu, Copete domina, entregando pela direita, vem Edilson, puxou para a entrada da grande área, não teve espaço para a batida, a bola volta, reboteada, sobra com o Alemão, marcação é do Camilo, é obrigado a recuar, Alemão toca lá atrás para Gledson, o goleiro. 14 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador e daqui a pouco tem um intervalo inteligente. Comando de Edu Pinheiro.
Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral. Time do Avaí vem pela direita, vai tomando posição para fazer a cobrança. Edilson está autorizado, toca curto pela direita. No fundo do campo vem Copete, dominou e voltou. A bola para a linha lateral. O último toque é do Felipe Albuquerque. Arremesso lateral. Vem de novo o time catarinense errante ao pau da bandeira. Não, escanteio. A bola saiu pela linha de fundo. A assistente marcou escanteio, Lupi. É o primeiro do Avaí. A bola desviou no Albuquerque e saiu bem ali no limite da linha de fundo. Edilson, camisa 2 na bola. Edilson, camisa 2 na bola, zagueirada do Avaí na área, partiu, pé direito, levantou na área, subiu Dauan, tiro de cabeça, a bola caiu dentro do círculo central, Diego Renan, recolhe e domina para o time do Avaí, soltando pela esquerda para Vinícius Leite, tem espaço para progredir, bateu de perna direita da entrada da grande área, saiu à direita de Igor Vinhas, é tiro de meta para Macaca bater. Foi corajoso, camisa de número 17, o Vinícius Leite, recebeu na ala esquerda, puxou para dentro e mandou um chute fraco. Igor Vinhas só acompanhou a saída da bola. Tiro de meta para o Vinhas, que tem uma sombra gigantesca hoje no banco de reservas. Ivan Quaresma está relacionado, está no banco, prontinho para entrar. Essa é uma ótima notícia, muito tempo parado, uma cirurgia no pulso. E ficou muito tempo parado. E vem a ponte. Rodrigão dominou, rolou. Camilo entrou na área. Sai Gledson. Pênalti. Não deu. O árbitro não deu o pênalti. Vai dar cartão amarelo para o Camilo. Alegou que ele foi ator. Se jogou na área. Simulação. O passe foi do Rodrigão. Fez o lançamento na área. E aí o Camilo realmente se jogou, hein? Ele fez uma bela interpretação, um lançamento preciso, um movimento perfeito da dobra das pernas e a simulação do pênalti. Recebeu cartão amarelo, Camilo, camisa número 10. Falta a favor do Avaí. Gleger Zorzinha, sua opinião, foi pênalti ou não? Eu acho que tá mais para o Camilo ser ator, né? Porque não houve absolutamente nada. E para você, Tigrão, o que achou desse lance aí do Camilo? Achei que não houve nada, mas tenho dúvida no lance anterior, antes da bola sobrar para o Camilo. Entendi que houve um choque ilegal no Rodrigão. Falta, não pênalti. Agora, dentro da área, o Camilo se jogou, não houve nada. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa, com descontos imperdíveis. Telha Norte. 17 minutos passados da etapa inicial, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Olha, tem esse lance do Rodrigão, o que você achou, a sua opinião no Rodrigão? Foi falta, o Rodrigão estava fora da área. A minha opinião, eu achei que teve um toque do Diego Renan atrasado, e aí a bola sobra para o Camilo. Concordo com o Tigrão. O juiz deu a lei da vantagem, né? Se o Camilo não tivesse ido ao encontro da bola, ele teria dado a falta. Mas aí ele deu a vantagem. O Camilo, ao invés de tentar continuar depois do goleiro ter saído, ele procurou o pênalti. Erro estratégico do Camilo. E não houve um toque do goleiro Gledson no Camilo? Não. Também acho que não. Nada. Bom, portanto, os especialistas da Rádio Bandeirantes consideraram que não houve o pênalti no Camilo. Domina o Avaí, Diego Renan, fazendo passe para Bruno Silva, abriu, lateralizando a jogada pela esquerda. Vinícius Leite dominou pela lateral da grande área, bateu de perna direita, vem de soco. Igor Vinhas tirou, afastou, a bola caiu com Richard, partiu em contragolpe, vai para o solo.
o árbitro não tá dando essas entradas mais fraquinhas. Edilson dominou, soltou para Copete, tentou o cruzamento. Vem bem lá atrás, Felipe Albuquerque afasta para o time da Macaca, levanta o jogo na frente para Moisés. Ele vem na corrida, partiu em alta velocidade, chegou, cortou em cima do zagueiro alemão, dominou, inverteu, vai pro fundo, parou, um drible a mais, levou na perna direita, tenta girar em cima da marcação, deu o rebote, voltou Camilo, vem pra bola André Luiz, bateu de perna direita, bateu em cima do adversário. A bola estava muito próxima do adversário, não dava para essa batida do André Luiz. Afasta, vem Jonathan tentando dominar, o árbitro parou, marcou falta. Ednei cometeu a falta para a equipe do Avaí bater. E no lance anterior, o Moisés exagerou na questão dos dribles, né? Tinha o jogador da Ponte entrando livre pelo outro lado, pelo lado direito. Ele driblou, tentou, não conseguiu. Na tentativa do chute do André Luiz foi travado. No contra-ataque, o Ednei acabou fazendo falta e parando o contra-ataque da equipe catarinense. Olha, é o seguinte, hein? A televisão está mostrando, repetindo o lance, houve um toque do goleiro Gledson no Camilo, hein? O goleiro toca no Camilo. Se ele toca no Camilo, foi pênalti. Domina, vem pra bola Vinícius Leite, recolhe, rolou o time do Avaí, desce com Diego Renan pra entrada da grande área pra Jonathan. Ele gira, tenta escapar da marcação, chega bem Richard, recompondo, tira, toca pra Dauan, voltou no Richard, tentou levar pela direita, chega a marcação, a bola vai pra linha lateral. Você sabe por que é difícil dar um pênalti desse? É o seguinte, o jogador antes de tentar ganhar a jogada, o toque houve, você concorda ou não? À frente e driblar o goleiro, ele já chega dobrando as duas pernas. E quando ele dobra as duas pernas, ele já deixa claríssimo que ele está cavando. Então ele deixa o juiz bravo, deixa o juiz realmente revoltado com a atitude de tentar ludibriá-lo, né? De tentar o jogador enganar a arbitragem. Então o Camilo já chega dobrando as duas pernas. E por estar dobrando, é que há um leve toque. Mas o leve toque não é suficiente para derrubá-lo. Até porque ele já vem caindo. E aí, por ter dobrado a perna antes de ter sido tocado, ele toma até o cartão amarelo pela simulação. Eu discordo. O toque foi suficiente para derrubar. O árbitro não marcou por causa desse detalhe. O árbitro foi, portanto, ludibriado pelo próprio Camilo, que dobra a perna, mas isso não invalida o toque do goleiro no Camilo. Para mim, pênalti, a Ponte prejudicada no Majestoso. Domina, vem Moisés, recolhe soltando para André Luiz, volta a bola pela esquerda, Felipe Albuquerque recua, toca lá atrás pela esquerda, mas também bem colocado aqui, né? Só estou afirmando que foi pênalti porque vi em câmera lenta, em slow motion. O árbitro não tem esse recurso porque na Série B não tem VAR. E claro, evidente, se tivesse o VAR, o lance teria sido corrigido pela arbitragem de campo e teria sido marcado o pênalti para a Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame pelo WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, quase 23 agora, marcando o cronômetro da Bandeirantes. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Majestoso, Ponte Preta 0, Avaí 0, Edu Pinheiro. Olha, 10 da noite em Copa América, Argentina e Colômbia. Um abraço aí pro Valnei Matheus do CDHU, Ernesto Nista, seu Edu, mais um dia de sofrimento, hein? E o Adriano Ponte Pretano, nato da Vila Boa Vista, para acabar com essa conversa, foi, não foi, daqui, foi aqui, a Ponte vai marcar aos 50 minutos do segundo tempo, o Rodrigão de mão impedido, e vai valer.
Bandeirantes. É, como na Série B não tem VAR, né, Edu? Essa argumentação vale. Porque na Série A não tem jeito. Isso aí é um negócio antigo. Tem que ganhar, né? Que foi de gol de mão aos 50 minutos. Mas com o VAR não dá mais. Essa nomenclatura ou essa expressão ficou obsoleta. Mas na Série B vale. Chega lá atrás, vem Moisés, domina, tira, tocando para Camilo. Uma chapelada legal, bonito lance. Aí o Bruno Silva falou, aqui não, ô Camilo, aqui não. Deu no Camilo e o árbitro parou, marcou falta para Macaca. Deu com vontade, né? Porque o lance foi bonito. O Camilo deu um chapeuzinho, o Bruno Silva nas costas, fez a carga do Camilo, que nem reclamou. A falta já foi cobrada rapidamente. 0-0 no Majestoso. 0-0 no Majestoso. Daqui a pouco tem intervalo inteligente. E aqui tem opinião Gleger Zorzin. Estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo. 0-0. Quem está melhor do jogo até aqui, Gleger? Ô Batista, o jogo para mim está muito equilibrado, né? As duas equipes ainda criando poucas oportunidades. A solidez defensiva para ambos os lados. Estou gostando da movimentação do Camilo, né? Participando um pouco mais, buscando espaços vazios, tentando o desencaixe de marcação ali para uma penetração do Rodrigão, o próprio Moisés. Estou gostando do Richard também. Ou seja, a Ponte está bem no jogo, né? Precisa só começar a ter um pouco mais de calma no último passe, na transição ofensiva. Esse último passe é que às vezes confunde um pouco e a Ponte está errando. Teve um lance que o Moisés arrancou, né, num contra-ataque, o Rodrigão passou para receber, ele pisou na bola. É isso que eu estou dizendo, né? Precisa caprichar um pouco mais nessa última bola. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos e 40 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Majestoso, Ponte Preta 0, Avaí 0. O Maurici da Vila Costa e Silva, acho que a Ponte vence 2-0. Abraço, viu, Maurici? Marcos Carvalho, ouvido também do 83-83. E grande Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Olha, primeiro tempo de Cruzeiro 0, Coritiba 0. E ainda na Bezona hoje tem 21h30, CRB e Botafogo. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Domina o time do Avaí, Vinícius Leite, busca o jogo aqui pela esquerda, meteu o pé direito, levantou na área, bola comprida, Copete, correu, chegou, ele chegou, dominou o pé canhoto, não estava valendo, a bola já viu ultrapassado a linha de fundo. Tive a impressão de que a bola não tinha saído toda, tem que sair inteira. Mas o Bandeira marcou, tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. A Bandeira, a Carla Renata Cavalcante de Santana, que estava bem pertinho do lance e na opinião dela, na visão dela, marcou ali a saída de bola. Só um detalhe a respeito do árbitro Batista, Thiago Nascimento dos Santos, o rostinho dele não era muito estranho. Eu fui pesquisar aqui no Google e ele foi agredido em 2018 após uma final do Campeonato Pernambucano Sub-20. Foi agredido ali por torcedores, uma acusação tremenda. Então ficou marcada aí o árbitro Thiago Nascimento dos Santos, agredido em 2018 na final do Pernambucano Sub-20. Diego Renan pro time do Avaí, cobrou para Vinícius Leite, voltou no Diego Renan. O time do Avaí está solto lá pela esquerda do campo de ataque. Kevin na marcação, protegeu Vinícius Leite, chegou bem, roubou Richard, armou o contra-ataque, Camilo tocou para Richard, Bruno Silva chegou na marcação, tira, joga para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela direita para Macaca. Kevin vai cobrar. Rocha Autopeças há 28 anos. As marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E o Ivan Quaresma, que está no banco de reservas hoje, ficou quanto tempo inativo, hein, Antônio Lupi? Olha, Batista, foram 255 dias, contando a partir da última partida do Ivan pela Ponte, que foi no dia 24 de outubro de 2020. CRB 1, Ponte Preta 0, lá no Rei Pelé, em Maceió. 8 meses e 3 dias se recuperando de uma cirurgia que ele fez no punho direito.
E vem Bruno Silva, domina no campo de ataque para o time do Avaí. Errou o passe, jogou no Rodrigão. Ele agradece, soltando para Moisés, aciona. Richard no campo de ataque, partiu, vem pela meia direita. Preparou, fez o cruzamento na área para ninguém. Kevin passava pedindo pela direita, o Richard tentou cruzar com curva por trás da defesa do Avaí, mas ninguém se adiantou. O homem seria o Rodrigão, mas ele não estava lá, hein, Antônio Lupi? Estava muito atrás ainda o Rodrigão e acredito que a melhor opção para o Richard era dar o passe para o Kevin, que entrava ali do lado dele, sem marcação. Resolveu fazer o cruzamento, mal na bola. Tiro de meta para o Gladson, camisa 83, goleiro do Avaí. E daqui a pouco, intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro. Vem de cabeça André Luiz, faz o corte, afasta a bola, sobrou com o Camilo, mas o árbitro pegou uma falta do André Luiz, está caído o Wesley. É falta, ele fica ali estribuchando. Não achei que foi para tudo isso, não. Mas o árbitro parou, marcou falta, é para a equipe do Avaí bater. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Campinas com 18 graus. Ponte Preta 0, Avaí também 0, Edu. Olha, o William, ele está em São Sebastião, mas a família dele é daqui, parentes aqui em Campinas. Manda um abraço pro Admiro, Mariana e a Ana Lúcia. Ana Lúcia, Ponte Pretana Roxa, pessoal do bairro Jardim Roseira. E também o André do Ouro Verde. Começou na Vila, em Santos e Atlético Paranaense. Achei que não foi para tudo isso, mas o rapaz do Avaí chamou a maca móvel, está sendo retirado. Como diria o Januário Oliveira, falecido, que Deus o tenha. Lá vai o primeiro carreto. E o primeiro carreto é do camisa 98, Wesley. Também tive a sensação que não foi uma falta tão grave, mas ele precisou ser retirado de campo. E lá vem o Avaí. E vem o time do Avaí pela direita. Edilson meteu o pé direito, levantou na área, subiu Kevin, não achou nada, caiu com Vinícius Leite dentro da área, arrumou pro pé direito, vai bater, preferiu o passe para Diego Renan, perdeu, a bola voltou, Diego Renan levantou na área. Chega bem lá atrás, Ednei, afasta, tira. A bola saiu na cabeça de Camilo, ele toca rapidamente na frente pela direita para Richard. Inverteu, de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda para Moisés, limpou, dominou no 1 contra 1, ficou preso na marcação. Chega Bruno Silva, tira. Lança, mais lance errado, recupera a posse de bola, vem André Luiz para Dauan. Ele vem para dentro do círculo central, fez um passe lateralizando a jogada na ponta direita para Richard, ele domina passando o pé na bola, rola atrás para Kevin, que vem pela direita ainda mais atrás para Dauan, vai se projetando, rolando, toca, recua, perde a opção de ataque, prefere o recuo, vem lá atrás Fábio Sanches, abrindo pela direita, vem para Kevin na lateral do campo, na ponta direita, escapou Richard, encarou a marcação lateral da grande área, bateu cruzado, explorando o corpo do Diego Renan. A bola explodiu no lateral do Avaí, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Kevin, vem para a bola o camisa 25 para fazer a reposição para o time da Macaca, 0-0, ninguém mexeu no marcador, daqui a pouco intervalo inteligente, Kevin para André Luiz, ele apanhou da bola, não conseguiu dominar, e aí o Jonathan puxou o contra-golpe, o André Luiz falou, foi lá, deu-lhe um empurrão pelas costas e recebeu como prêmio pela ação faltosa um lindo cartão amarelo, Antônio Lupi. Pro camisa 95, André Luiz parou o contra-ataque, fez a carga nas costas do jogador número 9, o Jonathan. É o segundo cartão amarelo para jogadores da Ponte no jogo, o Camilo e agora André Luiz. Rede oficial Maceió, Alagoas está retransmitindo o som da Rádio Bandeirantes. Grande abraço para o Rodrigo Veridiano e toda a equipe.
Equipe lá acompanhando também. Não só os ouvintes. Bola na frente do campo de ataque. Vem pra bola. Rodrigão. A bola recuada. Gledson. Estoura, bate de perto à direita. André Luiz tira de cabeça. Lançou para Richard. Ele não conseguiu dominar. Chegou Diego Renan. Afastou, tirou. É um perde, ganha. Danado lá no campo de ataque. Agora Bruno Silva. Coloca a bola no chão. Tenta girar. Dauan vem por trás. Comete a falta. É falta para o Avaí. É tempo de análise. Valdemir Gomes. Da palavra fácil. Estamos com 34, quase 35. Quem está melhor do jogo? Até aqui 0-0. Ponte Preta e Avaí, Tigrão. O Batista, não tem ninguém melhor não, uma baita de uma pelada, hein? Os goleiros não trabalharam ainda, os dois times erram demais. Mas demais. O lado esquerdo de ataque do Avaí é perigoso, né? Perigoso. É um lado de velocidade, onde a Ponte tem que tomar um certo cuidado por ali com esse Vinícius Leite. Ele é insinuante, é uma espécie assim de Moisés de azul e branco. Ele pega, parte para cima e tal. Até agora o Kevin tá dando conta. A minha preocupação é quando ele ganhar do Kevin e partir com essa bola dominada para cima do Fábio Sanches, né? Que é lento, já deu para ver ali que ele é lento. Ele é pesadão, se posiciona muito bem. Boa colocação. É a única preocupação até esse momento, é esse lado esquerdo de ataque do Avaí. Mas o jogo é uma baita de uma pelada até agora. Placar de 0-0, segundo Tigrão. Ninguém está merecendo marcar até aqui pelo futebol apresentado. Estamos com 35 do primeiro tempo. E aqui é arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança. Toma posição, o árbitro marcou uma falta. Uma confusão imensa, agora ele para o jogo, vai dar um cartão amarelo lá no banco de reservas. Ele vem caminhando a passos de tartaruga. Chama a atenção de alguém ali no banco. É no banco do Avaí. Será que é para o treinador Claudinei Oliveira? Se fosse para o Claudinei, ele já está ali na beiradinha, né? Então o Claudinei foi lá, chamou, deve ser o assistente ou algum jogador que está no banco de reservas. É para algum jogador do banco. Ele vai ter que Getúlio. mostrar. Getúlio, obrigado, Batista. Getúlio está no banco 99 e recebe cartão amarelo. Tudo certo, tudo bem, tudo ok. Valeu aí a paralisação, né? Para que o pessoal pudesse respirar um pouco, apesar da temperatura baixa. Mas sempre há necessidade de dar uma respirada. Vamos pro jogo. Alemão chega na entrada da grande área, recua, toca, chama Gledson, ele bate de perna direita, o goleiro tira, vem na cabeça do Alemão. Ele tenta o passe pela direita, Copete conseguiu chegar, recua para Edilson, por dentro pela meia direita para Bruno Silva. 0-0. Vem para a bola, Wesley tentou levar. Tem um jogador caído, vem Bruno Silva, domina, o árbitro mandou seguir o jogo, bate Bruno Silva, de perna direita para Edilson, encarou a marcação, tentou a saída, errou o passe, chega lá atrás, Felipe Albuquerque, afasta para André Luiz, que ele domina na frente para Camilo, encara a marcação dobrada em cima dele, fica difícil, rola na lateral, chama Moisés pela esquerda, tenta o passe, esperava que o Felipe Albuquerque estava passando, ele não estava, então dá-lhe contra-golpe pela direita, vem o Wesley, recolhe para o time do Avaí lá pela meia direita, faz o passe lateral, Copete dominou, ajeitou, recuou, chamou, vem pela meia direita, Alemão, zagueiro está projetado no campo ofensivo, girando para Diego Renan pela esquerda, vem para a bola para fazer o passe para Bruno Silva, voltou para Diego Renan, recua, tudo isso no campo de ataque, pela direita, Alemão, para Edilson, pé direito, bateu pro gol, vai embora, subiu muito, saiu, ele sai cuspindo marimbondos, bravo com o chute dele próprio e a bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Tinha muito espaço o Edilson, a marcação da Ponte não encaixou ali no lateral direito, que resolveu arriscar o chute de fora da área, só que para sorte da Ponte, ele pegou muito embaixo e a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Vinhas. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
E vem o Rodrigão, rolando curtinho, entregando para Moisés, encarou a marcação, desequilibrado, foi pro solo, tira o Wesley, levanta no campo de ataque, bola espichada para ninguém do Avaí, vem lá atrás para afastar Fábio Sanches, tira a bola recuada, Igor Vinhas, entregando pela esquerda para Ednei, zagueiro, trabalha pela metade da quarta zaga, recolhe na perna direita, tem sempre que virar essa bola pro pé direito para fazer o passe, entrega na entrada da grande área para Fábio Sanches, ele domina, vem buscando o auxílio pela direita. Dalman faz o passe para André Luiz, para Richard. Agora ele está solto por dentro. Na lateral para Kevin, bate cruzado. Passe mal executado. Sobra com o time do Avaí, que também erra no passe. Vem Dalman, abriu na ponta pela direita para Richard. Recolheu o pé direito, cruzou na área, na cabeça do zagueiro. Rafael Pereira tira a bola no rebote. Sobrou com Dalman para André Luiz. Bola curta, entregou pela meia esquerda. Vem lançamento de Felipe Albuquerque, chega Bruno Silva para tirar a bola, foi saiu para lateral, não saiu para escanteio, é arremesso pela esquerda, já cobra, tem pressa o time da Macaca, vem Felipe Albuquerque, cruzou na área, tira Alemão, sobra dentro do círculo central, domina, tenta passagem o time da Macaca, vem pela esquerda, Ednei, recolhe, vem para dentro do círculo central, abriu na ponta canhota para Moisés, encara a marcação, vem no 1 contra 1, rabiscou em cima do Edilson, bateu cruzado, chega, tira! Afasta Rafael Pereira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. A jogada do Moisés pelo lado esquerdo, mais uma vez tentando o drible para cima da marcação, resolveu dar o toque um pouco mais rápido e o Rafael Pereira mandou sem brincadeira pela linha de fundo. A Ponte tem escanteio, Camilo, camisa 10 na bola. Camilo, capitão da Macaca, vem para batida e escanteio, pé direito, levantou na área, vem de soco Gledson, afasta o goleiro. A bola caiu no fundo do campo, vem Jonathan para afastar para o time do Avaí. Marca pela direita, vem Felipe Albuquerque. Saiu em disparada lá da esquerda, veio para a direita e cavou ali um arremesso lateral porque atirou a bola no corpo do adversário. Arremesso cobrado. Domina o time da Macaca no campo de defesa, vem de novo Felipe Albuquerque, ele já está lá no lado esquerdo, tocou para Camilo, Camilo para Moisés, ele se irrita. Queria uma falta, o árbitro não marcou. Sai Edilson dominando para o time havaiano, recua pela direita, Alemão bate de perna direita para Jonathan. Ganhou da marcação do Fábio Sanches. Fábio Sanches conseguiu se redimir. Primeiro a falha e depois o bote. Tirou, afastou, mas está caído o Jonathan. O árbitro pede para que o jogo seja paralisado. E ele vai lá para observar o que é que aconteceu com o camisa 9 do time do Avaí. Tá caído o rapaz que joga com chuteiras vermelhas. Ele coloca a mão ali no tornozelo esquerdo, né? O Jonathan, que é o artilheiro da equipe do Avaí na temporada. Na verdade, ele é o artilheiro na Série B do Campeonato Brasileiro, com 2 gols marcados. A falha do camisa número 27, o Fábio Sanches. Ele junto com o Kelvin, eles recuperaram a bola, mas o Jonathan ficou caído. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa. Com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Procedimento protocolar, a bola é atirada ao chão em posse para aquele time que estava de posse da bola. Esse time era a Ponte, sai jogando a Macaca. Igor Vinhas com os pés. Ele domina entregando para Fábio Sanches. Meteu o pé direito, faz o lançamento para ninguém da Macaca. Vem Rafael Pereira, afasta, tira. Antecipa, consegue pegar de volta. Fábio Sanches domina. Erra o passe de novo. A bola volta, Fábio Sanches agora foi derrubado. Derrubado e depois chutado. Foi maldoso Bruno Silva, lance para cartão amarelo, tá caído, tá estribuchando, tá se contorcendo em dores o Fábio Sanches neste momento. Ninguém dá bola para o Fábio Sanches, todo mundo vai discutir com o juiz lá a respeito do cartão, dá o cartão, dá o cartão. E o juiz já estou com o cartão. Agora vai lá e mostra o cartão para o Bruno Silva, camisa 8 do Avaí, Antônio Lupi. Fica muito nervoso porque fala que não teve a intenção de acertar o camisa número 27, o Fábio Sanches, já caído. Olha, foi por muito pouco
que o Bruno Silva não atingiu ali o rosto do Fábio Sanches com a sua chuteira. Para sorte do Fábio Sanches, está tudo bem. E o cartão amarelo para o Bruno Silva, camisa 8 do Avaí. Eu acho que os jogadores da Ponte estavam pressionando o árbitro querendo vermelho. Porque o Bruno Silva, tendo a intenção ou não tendo a intenção, ele pisoteou no solo, caído, inerte, o Fábio Sanches. Portanto, ele não tinha a possibilidade de se defender. E o Fábio Sanches teve muita sorte, né? Porque as travas da chuteira do Bruno Silva não desceram deslizando o rosto dele, porque senão ficaria lá com um hematoma profundo, muito provavelmente arrancaria a pele da face do Bruno Sanches. Ela pegou no braço e foi deslizando. Foi a sorte do Bruno Sanches, mas poderia ter dado o cartão amarelo e saiu mais um ali por reclamação. Para o Jonathan, camisa número 9 da equipe do Avaí. Jonathan e Bruno Silva amarelados. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E vem aí uma ampla loja, uma belíssima loja, especialmente para a população do Ouro Verde. Será em breve inaugurada. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Mais 3. Tem coisa que é legal. Mas tem que melhorar. Tem coisa que é muito legal. Mas chuta no gol, pelo menos. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Como é que ficam os quadros aqui, a defesa do jogo? E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. É falta para o Avaí. Edilson, autorizado, meia direita, enfiou o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta Kevin, a bola caiu com Moisés, ele bate, ele perto da direita, levanta no campo, ataque para Camilo, o zagueiro falhou, Camilo dominou na entrada da área, limpou, arrumou pro pé direito, rolou, vem Richard de pé direito, bateu, espalma Gledson! Batida, entrada da área, Richard esquentou as luvas do Gledson, fez uma boa defesa, a bola voltou, Kevin dominou, levantou na área, Rodrigão de cabeça, entrou, é gol! Gol! Subiu a bandeira marcando impedimento, Rodrigão estava na banheira. E esta banheira aí não é boa não, hein, Antônio Lupi? Era uma super banheira, aquela banheira grandona, sabe? Ele é grandão, ele tava relaxado, tranquilo. Uma jacuzzi, Batista, era uma jacuzzi. E o Rodrigão, muito impedido, mandou pro gol. E que belo chute do Richard para a defesa do Gledson no lance anterior. Jacuzzi é marca, mas acabou virando sinônimo de produtos. É tipo maisena, cotonete, entendeu? Essa é nova pra mim, hein? Bombril. Gilete. A gente pode falar tudo isso no ar ou não? Poder não podia não, mas já que você ensejou, né? Pelo menos passou um monte aí. Já que vai, mas vai com força. E aqui também o jogo aberto com Edu Pinheiro para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e Telha Norte, tudo para você viver a sua casa. Alguma dúvida aí, ô Tigrão, no impedimento do Rodrigão? Não, ele estava com sabão e sais de banho. Dentro de um spa, viu, Lupe? Não é esse nome que você falou aí, o nome é spa. Desculpa. Que é uma banheirona. E para você, Gleger, alguma dúvida no impedimento? Nenhuma, ele tava parecendo o Tigrão na casa dele, tomando um banho de sais. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Placar de 0-0 e agora vem aí com o intervalo inteligente. Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Até que enfim um chute no gol aí, hein, do Richard finalzinho. É o seguinte, viu, Solupe, o Rodrigão
Ele marcou 5 gols na Ponte. Sim. 5, não é isso? Em 7 jogos. Em 7 jogos, inclusive quando jogava no Avaí, rapaz. Então, deixa eu ver se eu achar a história desse jogo aí. O gol do Rodrigão, rapaz, quanto é que foi? Teve um jogo 2018. 2018, ele fez 2 na Ponte. 2018? Lucarelli, isso. Foi aqui, é? Foi aqui. E o Ivan tava no gol. O Ivan tava no gol. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rodrigão, não, 2018, teve um 2-2 aqui. Rodrigão jogava no Avaí. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Foi 2-2? Foi 2-2. No dia 4 de agosto de 2018. Camilo, Edu. Vamos lá, vamos ver. É claro que houve um toque do goleiro, mas ele entendeu meu ver que eu tinha simulado. Se fosse um lance pela velocidade devagar, tudo bem, mas não tinha como, tava na velocidade. Mas acho que nossa equipe tem que melhorar no último terço para um pouco dar a melhor escolha, trabalhar um pouco mais a bola para a gente ter mais perigo contra a equipe do Avaí. Aí o Camilo falando que foi tocado naquele lance do pênalti, eu ainda tive a sensação que não foi o suficiente para ser marcado o pênalti, respeito a opinião dos colegas, também do Batista, mas o Camilo alega que foi tocado, muita reclamação da Ponte Preta nesse pênalti não marcado, na visão do atleta para a Ponte no primeiro tempo, Edu. Aliás, esse jogo foi em Araraquara, viu, Lupe? 2-2 Ponte Avaí, foi em Araraquara. Porque teve um jogo aqui, Ponte Oeste, foi 1-1, atiraram um rojão. E a Ponte perdeu o mando. Verdade. Foi para Araraquara e o segundo gol foi do Guga. O primeiro salto foi do Rodrigão, a Ponte virou 2-1. Os dois de André Luiz, que veio do Cianorte. E aí no finalzinho, o Júnior Santos, o Birimbau, quis ajudar e acabou afobado. Lembra de Júnior Santos? Lembro. Tá no Japão, fez gol. Tá no Japão. Aí ele vai afobado, fez um pênalti, foi duvidoso, o juizão deu e quem empatou foi Guga. Guga quem empatou. Guga tá no Atlético, né? Tá no Atlético e foi em cima de um tal de Capa. Capa tá no Avaí até hoje, só que não tá jogando porque tá machucado. É isso aí, você foi muito bem. Vamos lá, os analistas. Olha, 0-0 sofrido. Deixa eu pegar aqui meu scout. Vamos lá, a Macaca joga com... Deixa eu ver aqui... Igor Vinhas, Kevin, Ednei, Fábio Sanches fazendo a estreia do Goiás e o Felipe Albuquerque, Dauan, André Luiz e Camilo, Richard, Rodrigão e Moisés. A novidade hoje no banco, já disse o Lupe, goleiro Ivan. Não joga desde outubro do ano passado, teve uma operação aí no punho, né? E hoje aparece no banco. Oi, Zorzinho. Eu tô muito feliz com essa notícia aí, viu? Ivan novamente retornando, importante demais, né? Por toda a história, por tudo que ele representa para esse time. Fiquei feliz do Ivan tá voltando. Agora, do jogo, tá muito equilibrado, né? Muito truncado. O jogo chega a ser até feio, né? O jogo. Você vê que muito ali congestionado, meio de campo. A Ponte tentando algumas ligações diretas que tem dado certo, né? Alguns jogadores ainda, que você vê, o Moisés tá meio fora do jogo, precisa entrar no jogo, Moisés, né? Jogador interessante, que numa escapada dessa, eu até citei um lance, né? Que ele ganha na velocidade e o Rodrigão deu uma arrancada perfeita para aquela bola para trás no chão, né? Deixa o Rodrigão na cara do gol, aí ele, com a cabeça baixa, pisa na bola, se perde no lance, acaba... perdendo a bola. É isso que a Ponte precisa. Eu acho que assim, o jogo tá bom, não tá ruim, a Ponte tá bem postada ali atrás, tanto que o Igor Vinhas não fez nenhuma defesa, né? O Avaí, ele finalizou apenas 3 vezes, mas nem acertou o alvo. Tem um pouco mais de posse de bola o Avaí, mas é aquela posse de bola falsa, né? Aquele domínio falso. E a Ponte precisa o quê? Melhorar um pouco mais a transição. Precisa melhorar um pouco mais essa última bola. Essa bola para você encaixar ali, colocar um jogador em condição de fazer o gol. Você vê nessa última jogada aí agora, na boa defesa do Gladson, uma jogada trabalhada, sobrou ali pro Richard e ele finalizou bem. Então a Ponte precisa disso. Precisa caprichar um pouco mais nessa última bola. Eu tô gostando do posicionamento do Dauan com o André Luiz. Eles protegem ali a primeira linha, né? E em alguns momentos a gente percebe o André Luiz chegando, em outros o Dauan. Eu dizia muito sobre isso, sobre os dois jogarem juntos para ter essa alternância e aparentemente tá tendo. Só que precisa sair um pouco mais de qualidade, né? Errar um pouco menos de passe. O jogo é truncado, isso é característica do time do Avaí, não adianta. Muita marcação, né? Chegadas duras. Você vê aquele lance do como é que chama lá o menino Bruno Silva, no Fábio? Pelo amor de Deus, né? Um lance duro, firme.
Essa é a característica do time do Avaí. Então a Ponte tem que acalmar um pouco os ânimos, caprichar um pouco mais nessa transição, caprichar um pouco mais nessa última bola e ter um pouco mais de movimentação, tanto do Moisés quanto do Richard, para você ter o desencaixe, né? Para você conseguir achar o Moisés em melhor condição, o Richard em melhor condição. Então tá faltando pouco. Gostei. O primeiro tempo, assim, ó, apesar do jogo ser feio, né? Mas eu gostei da postura, principalmente defensiva, do time da Ponte, Edu. Bom, olha o Furlan de Vinhedo, abraço, Bill Furlan, Júlio César de Osasco, pois não, seu Lupi? Não, só pra não ficar informação incorreta, eu confundi quando o Rodrigão jogava pelo Coritiba. Ele fez 2 gols contra a Ponte em 2019. Foi 2-0 pro Coritiba contra a Ponte no Moisés Lucarelli. Então confundi, não foi quando ele estava no Avaí, sim no Coxa, perdão. Imagina, mas somando tudo, ele fez 5 na Ponte. Isso. Fez 5 gols na Ponte. Ô, seu Rodrigão, vamos lá, o senhor tá devendo, hein? Vai ter que fazer 5 mais 5 mais 5, tá? Júlio César de Osasco, manda um abraço pro seu pai, senhor Ebenésio, do Carlos Lourenço, Pontipretano da Pele, até o osso. Um abraço, viu, senhor Ebenésio? Muito obrigado. Ô, filhão, Júlio César, o Wilson de Márcio, de Maringá, Richard de Cópia Fiel, de Safira e Paulo Sérgio. Mas quase que o Richard fez agora, hein? Sou Galo, alô Galo, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, o Ebenésio já mandei. Manda um alô para o Belelê, o Belelé de Santa Rita do Passa Quatro. Alô Belelê, Belelé. Um abraço para você, amigo do Gleger. Muito obrigado. O que adianta entrar com 3 atacantes se a Ponte quase não finaliza pro gol? Time mal distribuído, assinado Vanderlei da Vila Santana. Deixa eu ver, um bom trabalho, muito obrigado. João Esteves, alô Estevinho. Um abraço pra você e pra Sandra, hein? Grande amigo, desde o tempo da Bendigues. Aliás, o Joãozinho trabalhava e a Sandra, eles trabalhavam na mesma repartição. Aí um olhou pro outro, ela olhou pra ele olhou pra ele. Pronto, aí. Casaram, sensacional. Há quantos anos casados? Que felicidade, viu? Alô, Fernando do Via Norte, um abraço pra você, viu? Círculo dos Horrores. Deixa eu ver o que é mais aqui. Tem uma bonitinha pra finalizar, já já o Tigrão vai comentar aqui. Uns elogios aqui, tanta mensagem, muito obrigado pelo carinho, viu, gente? Muito obrigado mesmo. É do João Busso, né? Alô, João Busso, olha, você caprichou tanto, rapaz, que eu vou ficar devendo aqui. Eu me lembro da fotinha aqui, tá aqui, ó. Aqui. Ó o João Busso aqui, você quer ver só? Tigrão é mito, Batista monstro sagrado, Zorzin top na imparcialidade e CH bate forte com estilo. Opa! Muito obrigado, João Busso, 19h56. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit gabinete Saveiro, 2 portas com cubo e espelho, branca Vengue, Selite, por apenas R$ 399,90. E tem mais. Misturador de mesa para lavatório Up, Selite, por apenas R$ 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Tem rede balançando. É bola na rede. Ó, mirradamente 2 lances, a Ponte atacando para o gol da Fepasa em 9 minutos. O Dauan deu um baita lançamento pro Camilo, né? Inverteu, o Camilo cruzou e Richard entra de cabeça. Meteu o pé direito, suspendeu na área, desvio de Richard, vai embora. Pra fora. Cruzamento espetacular, levantamento no costado da zaga do time do Avaí, Richard levantou Camilo e o Richard de cabeça acertou a rede, mas pelo lado Marcel do Canadá, grande amigo, Ivan Pé Quente hoje no banco, hoje a Ponte vence, 46, até eu comentava com o Batista, a gente não tem o lance nenhum pra tirar, mas nenhum. Como é que eu vou fazer? Mas o jogo ruim, mais ruim pra Dedéu. Aos 46, Camilo é lançado, Becão furou
Aí o Camilo deu uma ajeitada, deu uma saída e ajeitou para o Richard. Camilo dominou na entrada da área, limpou, arrumou pro pé direito, rolou, vem Richard, pé direito, bateu, espalma Gledson. Batida, entrada da área, Richard. Isso lá no gol da FEPASA. E teve cartão amarelo pro Camilo, numa simulação de pênalti, lance duvidoso. André Luiz também, zagueirão da Ponte. O cartão do André Luiz, Tigrão, falar pra você, hein? Esse menino Kevin bateu o lateral. André Luiz foi dominar, perdeu, furou. E aí, na retomada meio de campo, ele fez a falta, tomou amarelo. E o Getúlio foi amarelado do banco, Getúlio do Avaí. Também do Avaí, amarelado Bruno Silva e o Jonathan. Intervalo 0-0. Oi, Tigrão! Queremos ouvi-lo. Valdemir Gomes. Oi, Edu, um grande abraço a você. O primeiro tempo foi muito fraco, né? Os dois times esforçados, dois times que não se esconderam do jogo. Eu acho que a Ponte trouxe uma marcação hoje muito baixa, próxima do meio-campo, então ela permitia com que a equipe do Avaí saísse tocando de forma improdutiva, é verdade, lateralmente, lentamente, mas sem ser molestada, em apenas 2 oportunidades, que a Ponte deu o bote lá na frente, mas na maior parte do tempo ela marcou muito atrás, e aí quando o Avaí ultrapassava a linha de meio campo, ele pegava praticamente 10 jogadores da Ponte, contando com o goleiro, só o Rodrigão que ficava um pouquinho, praticamente 10 jogadores, 9 de linha e o goleiro, e aí teve dificuldades para tentar as penetrações, usou mais ali o lado esquerdo, em cima do Vinícius Leite, mas a Ponte marcou bem, o Kevin foi pouco ao ataque e teve num duelo forte ali com o Vinícius Leite e conseguiu neutralizar a maior parte das jogadas criadas pelo Avaí pelo lado esquerdo. Então, num jogo curto, picotado, muitas faltas, muitos erros de passes, o Avaí com essa insistência aí do lado esquerdo dele e a Ponte com uma insistência do seu lado direito. Hoje, mais em cima do Richard do que em cima do Moisés. Por quê? Porque mesmo tendo ido pouco ao ataque, o Kevin fazia a ultrapassagem às vezes com a bola dominada. E quando ele vem com a bola e faz a ultrapassagem na linha de meio campo, claro que a jogada tendência é continuar por aquele lado e ele servia o Richard, que a bem da verdade produziu pouco, cruza muito mal, todas ele cruza parece que de olho fechado, e tem uma máxima dentro do futebol, né? Se não tem ninguém dentro da área, ou se tem um marcado por 4, 5, não adianta cruzar. Ou você coloca 4 jogadores no mínimo dentro da grande área, ou toca, reconstrói, recomeça, trabalha a bola. Agora, cruzar por cruzar para consagrar a zagueirada adversária e o goleiro, não adianta, e foi isso que nós vimos em algumas oportunidades por parte do Richard. Um outro problema gravíssimo da Ponte no 0-0 de baixo nível técnico foi que hoje, pelo menos no primeiro tempo, espero que ele volte diferente, não fosse o jogador importante que é, já merecia ser sacado no intervalo, mas o Moisés errou todas, né? Rigorosamente todas, o Moisés. Então hoje ele está naqueles dias de tropeçar na bola, de correr olhando para a bola e não olhando para o companheiro, olhando para o chão, e aí tromba com o adversário e tropeça na bola. É um problema, Moisés. É um problema. Essa instabilidade do Moisés, ela é preocupante, porque às vezes faz partidas que decidem o jogo a favor da Ponte, e quando todo mundo mais espera dele, ele acaba tendo essa instabilidade, fazendo um jogo tão negativo. Hoje ele está desatento, ele está errando passes, ele tenta driblar, evoluir com a bola e acaba sendo desarmado. Então a Ponte não teve a beirada com eficiência do lado direito, que o Richard é só esforçado, e não teve a beirada do lado esquerdo, que tem talento o Moisés, mas hoje sem nenhuma inspiração. Aí quem que ficou se matando, fazendo a ligação, sem a bola, voltando para recompor, e a Ponte com a bola, ele aparecia às vezes à frente do Rodrigão, indo e voltando com 35 primaveras. O Camilo, jogador mais operoso da Ponte no primeiro tempo, jogador mais esforçado, jogador mais participativo.
Rodrigão muito mal hoje. Fez aquele gol de cabeça, estava completamente impedido, mas a bola, ele não está conseguindo parar a bola hoje. Ele não está conseguindo encontrar um lugar para jogar, para receber essa bola. Então, vivemos de um primeiro tempo de esforço, de um primeiro tempo de dedicação, de um primeiro tempo de correria, mas de técnica muito abaixo da crítica. Daí, claro, o fato de termos verificado uma primeira etapa de um 0-0 que orna bem para aquilo que foi o movimento geral de ações da partida, ou seja, fora esse chute do Richard aí, já no finalzinho do primeiro tempo, grande defesa do Gledson, grande defesa. Ele já estava saindo para o lado, ele deu uma escorregada, mas no reflexo abriu o braço, defendeu, dificuldade grande. Muito cotada essa defesa para ser a defesa do jogo. E mais nada. Igor Vinhas não trabalhou, espera um segundo tempo melhor no majestoso Carlos Batista. Vai começar a etapa final, apita o árbitro. Com a saída de bola por parte da Ponte Preta, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. E a Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Etapa final, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador no primeiro tempo. A Ponte poderia ter mexido no marcador, teve um pênalti do goleiro Gledson no Camilo, não marcado pela arbitragem. A Ponte, portanto, foi prejudicada na primeira etapa da competição. E vem o time do Avaí alemão, levanta ele perto à direita para Jonathan Ednei, vem lá atrás para afastar a bola, sobra, Richard domina dentro do círculo central, vai recuar, vai começar lá atrás dentro da grande área com Igor Vinhas. Ele bate, levanta no campo de ataque, responde Bruno Silva, tira para o time do Avaí pela esquerda. Placar de 0-0, Bruno Silva, ele domina rolando lá pela ala, pelo setor canhoto, vem na bola tentando a passagem, Vinícius Leite, falta do Kevin. Falta lá pela esquerda para o Avaí. Alguma alteração na segunda etapa, Antônio Lupi? Não, Batista, o Avaí é o mesmo do primeiro tempo e a Ponte também. Não há alteração, portanto, para a etapa final. E uma falta para o time do Avaí pela esquerda. A Ponte não monta a barreira. Também a falta é lá na lateral do campo. Vai adiantando a sua zagueirada. O time do Avaí lá para a entrada da grande área. E vem para a bola, levantamento, cruzamento na área. Bruno Silva chegou antes dele, Ednei tira de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Avaí bater. É o primeiro escanteio da segunda etapa, o segundo escanteio do Avaí no jogo. Pelo lado direito, quem vem para a bola é o camisa número 2, o Edilson, e também está o 98, o Wesley por ali. O Wesley e Edilson, bate com a esquerda, o outro com a direita. O Wesley já desistiu e agora Edilson meteu o pé direito, levantou na área, subiu bem lá atrás, tira, afasta Richard, ajudando a defesa. A bola volta, vem Diego Renan, domina para o time do Avaí, lateralizou a jogada pela esquerda, levantamento, bola cruzada, Vinícius Leite levantou na área, subiu lá atrás, Felipe Albuquerque afasta. A bola volta com o time do Avaí, vem com o alemão, ele vem recuando. Vai lá para o campo de defesa, recua ainda mais para dentro da grande área para Gledson, que fez uma grande defesa no chute de Richard no primeiro tempo. Levantamento, o árbitro parou, marcou falta. Felipe Albuquerque, cabeça com cabeça, Copete é quem estava na jogada. É sempre um perigo, né? Esse choque de cabeças. Copete está caído. Felipe Albuquerque teve melhor sorte, já está em pé. Ele deu lateral.
Ele deu lateral. O jogo porque os dois estão contundidos, mas ele deu arremesso lateral. Choque de cabeça, a prioridade é para o atendimento médico dos atletas, mas a bola saiu pela lateral, bola pro Avaí. E aí, Tigrão, faria alguma alteração na Ponte para o segundo tempo? Não. E para você, Gleger Zorzin, alguma alteração para a etapa final na Macaca? Não, Batista, não faria. Cobrança de arremesso lateral, cobra Edilson para Bruno Silva, voltou no Edilson, meteu o pé direito, levantou lá na entrada da grande área para Vinícius Leite, centralizou a jogada, vem por dentro, Diego Renan bateu, foi embora, enfiou o pé direito, Diego Renan, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca. Diego Renan, que já passou pela Ponte Preta na temporada 2019, jogou tanto na esquerda quanto na lateral direita e tem um gol na história do Clássico Campineiro, marcou um gol na vitória da Macaca em cima do Guarani no derby. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Comecinho da etapa final para Kart 0-0. Domina, vem para a bola pela direita, Richard enfiou o pé direito, cruzou na área, Alemão. Chega, tira, a bola sobra. Rafael Pereira na sequência, tira a bola da área. Sobrou com Dauan para Kevin pela direita. Ele gira em cima do próprio eixo. Vem para centralizar a jogada pela direita. A bola vem com o André Luiz. Ele volta no Kevin. Vem andando para trás, tipo caranguejo. Volta a bola com o André Luiz pela direita. Ele avança, rente, arrisca lateral. Volta a bola no Kevin. E o Kevin joga tudo lá para trás. Vai iniciar a jogada. O time da Ponte perde tempo. Vem Felipe Albuquerque, domina para fazer o lançamento. A bola comprida para ninguém da Ponte. Lá para fora, pela linha de fundo. O Rodrigão ameaçou o Air, né? E pediu para sair. Sopesou. Sentiu, tá já caído. Desabou o Rodrigão. Põe a mão na parte de trás da coxa esquerda, preocupa. Tá fora, vai mexer. Tirar. Vai mexer. Mão na posterior da coxa, pode tirar. Não tem condições de continuar. Quem é o reserva do Rodrigão, hein, Lupi? Tem o João Veras com a 45, tem o Josiel com a 19, mas a tendência é que vem João Veras por aí. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Avaí 0. Na Vila, gol do Santos em Marcos Guilherme. Santos 1, Atlético Paranaense 0. O Roy de Souzas, ele parabeniza a nova diretoria da torcida jovem da Ponte. De Socorro, Adriano, Leia, Adriele e o João Lucas e o César do Proença. Mexeu a informação na Bandeirantes. Machucado, 99, Rodrigão foi embora, 45, João Veras está no jogo. Esse é o tipo de contusão muscular que demora para sarar, né? Não é rapidinho, não. Essa contusão aí na posterior da coxa, o Gleger pode falar melhor do que ninguém, né? Esteve lá dentro, jogou 20 anos. O Rodrigão vai ficar quanto tempo fora em Gleger? Batista, pode colocar uns 30 dias, né? Demora, uma contusão. E assim, e ele acusa, né? O momento em que ele já pede a substituição no mesmo momento que põe a mão atrás. Então, deve ter tido uma lesão aí, grau 2, provavelmente uns 30 dias parado. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E o Ednei tirou uma bola pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Avaí bater, Antônio Lupi. Terceiro escanteio para o Avaí no jogo, lado direito. Lado direito é com ele, Edilson na bola. Sim, Edilson, camisa 2. Autorizado. Partiu, pé direito, levantou na área. Toque de cabeça, Copete. Ela passou por cima, foi pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para Macaca bater. Tava com ele o Fábio Sanches também na jogada, só que o Copete foi mais esperto, ficou na frente do zagueiro da Macaca e cabeceou por cima da meta do Igor Vinhas. Copete que esteve na pauta do departamento de futebol da Ponte Preta, mas o atleta acabou defendendo, escolhendo o Avaí para jogar na Série B. Copete ainda é do Santos? Não.
contrato dele terminou, o Santos não renovou e ele assinou com o Avaí até o final da Série B. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Cauã vem pela direita, rolando para Kevin, volta a bola no campo de defesa, Fábio Sanches. Ele domina batendo de perna direita, centralizando a jogada na defesa com Ednei, virou pela esquerda no campo de ataque, Richard, lançamento para Camilo. Camilo tentou a arrancada, até foi, mas não conseguiu chegar. É arremesso lateral, campo de defesa é para o Avaí. Vem para a bola, Edilson, vai tomar posição para fazer a reposição. Levanta na frente para Jonathan, a bola passou, sobrou lá atrás. Vem Fábio Sanches dominando, soltando o jogo. O time da Macaca sai do campo de defesa, lançamento equivocado, errado no Kevin. E vem no contragolpe, domina Vinícius Leite, passou, arrumou na perna direita, preparou a batida, preferiu o passe, lançou tocando pela direita, vem Vinícius Leite outra vez na bola, recolheu, dominou, rolando para Wesley, volta lá pelo setor esquerdo, vem para Diego Renan, levantou na área, subiu Ednei, afasta, a bola caiu viva na área, tira do jeito que conseguiu lá atrás, afasta Felipe Albuquerque de joelho, e vem Camilo no contragolpe, acionando o ataque pela esquerda, na ativação do processo, Richard dominou, rolou para Veras, dentro da grande área, Bruno Silva, chega, tira o pão da boca do Veras, escanteio para Macaca bater. Demorou demais também o João Veras para decidir o que ia fazer com a bola, se ia tocar ou buscar a linha de fundo para fazer o cruzamento. O certo é que o Bruno Silva mandou a bola pela linha de fundo, terceiro escanteio da Ponte no jogo, lado esquerdo, Camilo na bola. Camilo na bola, escanteio, o time da Macaca vem para a batida, segundo tempo atuando, jogando contra o gol dos portões monumentais do Majestoso, autorizado, Camilo, pé direito, levantou na área, subiu o alemão, tira, a bola voltou, Kevin dominou, Moisés aliás dominou, entrou na área, pé canhoto, bateu cruzado. A bola desviada por Jonathan, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater. A tentativa da finalização do Moisés, a bola saiu pela linha de fundo, explodiu no jogador do Avaí. Moisés na bola, quarto escanteio da Ponte. Moisés na bola, quarto escanteio da Ponte, segundo tempo autorizado. Zagueirada na Macaca na área, Moisés, pé direito, levantou na área, subiu Bruno Silva, afasta, tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, novo escanteio, vai para a bola Moisés para fazer a cobrança do quinto escanteio para Macaca, partiu Moisés, pé direito, levantou no primeiro pau, subiu Diego Renan, afasta, tira, vai ter um rodízio ali para não doer a cabeça dos defensores do time do Avaí. Moisés, ele capricha, ele manda em cima da cabeça dos defensores, autorizado, sexto escanteio para o time da Macaca, zagueirada da Ponte Preta na área, dois estão no rebote, Felipe Albuquerque, Richard, autorizado, Moisés, pé direito, levantou na área, subiu Dauan, não achou, a bola caiu com Richard, pé direito, bateu para fora pela linha de fundo. Bateu com curva, mas ela não fez a curva pretendida. Saiu à esquerda de Gladson. É tiro de meta para o Avaí bater. Richard buscava o ângulo esquerdo da meta do Gladson. Tirou demais. A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro.
Brasileiro Série B, Bezona é aqui. Estádio Moisés Lucarelli, vem pra bola Moisés, pé direito na lateral, bateu, a bola foi direto para os braços do Gledson. Ele pega firme, sem rebote, eu sigo com o giro do placar. Majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0, Edu. E tem gol na Vila, empata o Atlético Paranaense, Fernando Canezin, 1-1, agora intervalo, hein? O Atlético na segunda colocação do Brasileirão. Alô, Daniel Barnabé, Daniel, tudo bem, Daniel? E o Avelar de Hortolândia, o nosso muito obrigado. Bandeirantes. Domina Jonathan, olha o Avaí, pé direito, bateu, não tá valendo nada, subiu a bandeira marcando impedimento no ataque. Time da Ponte já vem no contra-golpe rápido pela direita. Moisés ingressou no campo de ataque, dominou na entrada da grande área, bateu de pé da direita. A bola saiu, mas saiu muito longe daquilo que ele pretendia. Não está numa jornada feliz. Moisés bateu muito mal. É tiro de meta para o Avaí bater. Ela saiu até praticamente fora ali do gramado, quase atingiu o seu xará, o Moisés, só que o Lucarelli. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais. E vem na bola, Camilo ajeitou a bola de cabeça, ajeitou errado, chega lá atrás, tira a zaga do time do Avaí. Peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Tem uma brincadeira, né? Que quando a estátua foi colocada ali, na frente do portão principal, ela tinha braços. Mas de tanto cruzarem mal, né? Os atacantes da Ponte arrancaram os braços do Moisés Lucarelli. É piada, hein, gente? Domina, vem, Dauan, recolhe, lançou na ponta direita, vem pra bola, dominou Kevin, rolou atrás para Moisés, entrada na área, virou pra perna canhota, tentou perfurar a defesa do Avaí, que se fecha inteiro. Tira, afasta e o Kevin fez a falta para matar o contragolpe do time do Avaí, que descia com Vinícius Leite. Detalhe no mar, diz aí, Tigrão. Vocês já perceberam que o Gilson no segundo tempo inverteu os lados, né? Moisés, que atuou o primeiro tempo todo do lado esquerdo, está do lado direito. E o Richard, que era do lado direito, está do lado esquerdo. Parece mais participativo, com mais espaços dados pelo Avaí, o Moisés, depois que foi para o lado direito. Só que ele não está numa noite inspirada. Agora aí, por exemplo, ele brigou com a bola, caiu em cima dela e deu um baita de um contra-ataque. Mas pelo menos está chamando mais o jogo. Moisés no segundo tempo, de ponta esquerda, virou ponta direita. Mexeu. Vai! No Avaí, duas modificações. Jonathan com a 9 foi embora, entrou 99 Getúlio. Getúlio com a 99 está no jogo. E o Vinícius Leite, 17, foi embora. Renato com a 7 está no jogo. Vem pra bola o time do Avaí na beirada do campo, pela direita, para cobrança de falta. Edilson está autorizado, vai fazer o erguimento lá para a entrada da grande área. Se fecha a Macaca, autorizado. Edilson enfiou o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira a retaguarda da Macaca. Vem pra bola, Richard domina, recolhe, empurra, abriu lá pela ponta direita. Moisés vem beiradeando do campo, puxou arrumando para a perna direita, passou Kevin pedindo, ele prende, rola, centraliza, vem para André Luiz, recolheu o pé direito, bateu muito mal, bateu de perna direita, jogou a bola torta, sem rumo, mandou a esmo. É tiro de meta para o Avaí bater. André Luiz muito mal, Antônio Lupi. Mais uma que quase acaba sobrando ali para o Moisés Lucarelli, porque o estádio está sem público, então a bola vai na arquibancada, foi tão longe e ela vem voltando, batendo cheia de guizos e pega no Moisés, coitado, que está ali parado e está até de costas para o campo. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Placar de 0
0-0. Ednei numa puxeta, tira lá atrás, a bola caiu com o Camilo, ele volta, solta com o Dauan para André Luiz, recua para Ednei, meteu o pé canhoto, vai fazer o erguimento lá no campo de ataque, bola comprida para João Veras, ele vai dividir com o alemão chega, recua, joga para Gladson dentro da grande área, ele que fez uma grande defesa no primeiro tempo no chute de Richard, a bola sobra pela direita, Kevin domina, escapa da pegada, sangue na área, partiu lá pela direita, preparou o cruzamento, levantou na área, Gladson dá um tapa, tira, reboteada, a bola sobrou com o Richard para Felipe Albuquerque, centraliza, vem com o Dauan por dentro, pé direito, levantou errado. Passe muito equivocado do Dauan, vem Bruno Silva, e aí o árbitro parou, marcou a falta do Kevin, falta lá atrás para o time do Avaí no campo de defesa. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Camilo domina no campo de defesa, passa pela marcação do Bruno Silva e vem para dentro do círculo central, carrega para fazer o passe, bom passe para Richard, dominou, entrou na área, tentou o drible, balançou o corpo, apareceu o alemão, estica a perna, tira, afasta, a bola saiu pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater. Excelente enfiada de bola do Camilo para o Richard, que tentou ali fazer o drible, mas acabou desarmado, a bola se perdeu pela linha de fundo, são 7 escanteios para a Ponte, Richard na bola. 19 minutos, etapa final, placar de 0-0, vem para a bola Richard, partiu o pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, vai embora, pra bola, foi fechando na área, a bola pela linha de fundo, Fábio Sanches, por muito pouco, a Macaca não abre o placar do jogo com o gol de zagueiro Antônio Lupi. E foi uma bela cabeçada do camisa número 27, o Fábio Sanches, que antecipou a marcação e fez o cabeceio. Ela tirou tinta do poste esquerdo e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Avaí, mas a Macaca mexe duas vezes. O camisa de número 17, o Richard, foi embora para a entrada do Renatinho. Renatinho com a 29 está no jogo e o Camilo foi embora com a 10 e o 98, Thales com a 98 está no jogo. Renatinho, camisa número 10, e Thales, camisa número 98, as alterações. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Domina, vem para o jogo o time do Avaí. Bruno Silva recorre, empurra, solta para Alemão. Ele vem se aventurando no campo de ataque, entregando para Dilson, para Renato. Meteu na linha de fundo, bola mal passada, chega Ednei, gira, joga para fora, para a linha lateral. Tinham vários jogadores da Ponte, poderia sair jogando. Ednei, uma bola de segurança, meteu para fora, para a linha lateral, cedeu de graça o arremesso lateral. Agora é perigo, porque o Edilson vai lançar na área. Vai usar a força do braço, 21, etapa final, 0-0. O Edilson, autorizado, levantou na área, subiu o Dauan, tirou, afastou, bateu para fora pela linha de fundo. Entrada da área, batida do Lourenço, a bola subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. É uma jogada ensaiada do Avaí, não é nem o arremesso lateral cobrado, e sim a sobra, como aconteceu na jogada. A defesa da Ponte tirou e o Lourenço, 97, finalizou pela linha de fundo, tiro de meta para o Vinhas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0, Edu. No segundo tempo, Cruzeiro 0, Curitiba também 0, hein? 0-0, Cruzeiro e Curitiba. Olha, um abraço aqui pro pessoal do Charutinho, né? O Charutinho é lá do São Quirino e toda a sua tropa. Moisés, Nonô, Paulinho, Coxinha. E vem o time da Ponte, Moisés dominou, rolou a entrada da área, Thales, batida, vai embora.
Thales disparou, Moisés acionou, ele chegou batendo, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. De pé canhoto, todo desequilibrado, chegou precarizado, mas criou a oportunidade, é tiro de meta para o Avaí bater. Mas a jogada e a intenção foi boa do Thales. Depois do passe do Moisés, o Gledson saiu para tentar fazer o abafo e deixou o gol aberto. O Thales tentou a cavadinha, pegou mão na bola, tiro de meta para o goleiro do Avaí que mexe. Tá saindo o Rafael Pereira, 33, zagueiro, e o Betão, que já passou pela Macaca com a camisa 3, tá no jogo. E eu sigo com você, diz aí, Edu. Não, mas resumindo é o seguinte, é o grande amigo Charutinho com toda a sua tropa, Moisés, Dodô, Paulinho, Coxinha, Chicão, Theo, Fumaça, Cacá, Regina e ele, o fora de esquadro. Bandeirantes. Vamos às alterações, Gleger, primeiro com você, a sua opinião, as alterações na Macaca. A única coisa, né, na saída do Rodrigão, o João Veras entrou muito mal, né? Desligado do jogo, eu sei lá, mas o Renatinho pode ser, agora trocou novamente, né? O Moisés voltou aqui pro lado esquerdo, o Renatinho aberto lá pelo lado direito. Vamos ver como é que se porta a Macaca. Agora vai ter um pouco mais de velocidade com a entrada do Thales, né? O Camilo estava bem no jogo, mas cansou, né? Então com o Thales aí a gente percebe que já começou a aparecer algumas jogadas ali e o Thales entrando no espaço vazio ali, usando o corredor. Então pode ser que a Ponte evolua no aspecto ofensivo com as mudanças, Batistão. E para você, Tigrão, as alterações na Macaca. Não era hora de tirar o Camilo, não. Camilo, um dos poucos aí que sobressaíam, correndo bastante, tinha acabado de dar um pique, uma arrancada do meio do campo até lá na entrada de grande área, serviu o Richard, que é muito limitado tecnicamente, finalizou mal. Eu não tiraria, não. A 21 do segundo tempo foi feita a alteração. Camilo teria que ir aí pelo menos até os 35, o jogador mais lúcido da Ponte. Nada contra a entrada do Thales, mas não no lugar do Camilo, né? Não no lugar do Camilo. Aí ele saca o Richard, que corre, mas produz muito pouco, e põe o Renatinho, volta, como o Gleger já disse, o Moisés na esquerda, e bota o Renatinho lá do lado direito, canhoto, para tentar fazer a diagonal e tal. Só que me incomoda muito isso, o Renatinho já entra trotando, cara. Parece que já entra cansado, né? Já entra com aquele trote em slow motion. É muito difícil isso para um time tão limitado como o da Ponte, que não está resolvendo na técnica, tem que resolver na força física. E como é que você vai pedir força física para um jogador que até tem boa técnica, mas que já entra trotando lentamente, como se estivesse em transição de uma contusão? É muito difícil. Olha lá, perdeu já. E vem Diego Renan, domina para o time do Avaí, soltando para Copete, recolhe, volta para Diego Renan, passou, bateu, vai embora. Mas o árbitro marcou a falta no momento do chute. Diego Renan foi travado. É uma falta perigosíssima, entrada da área para o Avaí bater. E para quem tem o Edilson em campo, uma falta se torna ainda mais perigosa. A falta foi do Dauan em cima do Diego Renan, que pega a bola e ajeita. Só que o Edilson tá por ali, o Copete também. Vai ficar entre os dois, Edilson e Diego Renan, os laterais do Avaí, que tem falta perigosa. Falta perigosa, o time do Avaí vai para a batida. Edilson é quem vai bater. Vamos ver quem é que vai cobrar a falta. O Edilson fica por ali, mas são 3 os candidatos. Barreira de 4, 5 homens, mais um deitado lá no pé da barreira. Vamos ver quem é que vem. Um já saiu, agora ficam 2. 2 são os candidatos. Provavelmente será o Edilson. Falta do lado esquerdo, é para destro bater. Edilson é quem bate do lado esquerdo. Mais 3 ficam ali, né? Para confundir, evidentemente, o goleiro. Barreira formada e mais um deitado. É falta para o time do Avaí. Momento de grande expectativa. Há uma conferência ali para ver quem é que vai bater. O Diego Renan também está posicionado. 27 minutos passados, quase 28. Autorizado. Vem o time do Avaí. Diego Renan, pé direito. Bateu, a bola explodiu na barreira. A bola reboteada, caiu lá pela direita. Renatinho tentou puxar o contragolpe.
Saiu com bola e tudo para a linha lateral. De graça o arremesso para o Avaí. Vem pra bola para fazer a cobrança. Diego Renan, autorizado. Usando a força do braço. Diego Renan lançou na área. Desvio de cabeça. Getúlio. Ela passou por cima do gol. Pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. Getúlio queria o escanteio, mas foi ele quem tocou na bola por último. O arremesso lateral cobrado bem próximo ali ao gol. O Igor Vinhas nem saiu. Mas tive a sensação que realmente a bola pegou por último no jogador da Macaca. O tiro de meta está marcado. Igor Vinhas na bola. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai mandando as suas mensagens. 971021493. 971021493. Mande pra cá suas mensagens, legal demais. Vem pra bola, pra batida de falta. O time da Macaca, campo de ataque, placar de 0-0. Falta pra Macaca bater Antônio Lupi. Falta foi em cima do Renatinho, que dominou, driblou e sofreu ali um toque no tornozelo. Árbitro em cima do lance marcou a falta. Lado direito é o Thales, quem vem pra bola aí de longe. Falta pra Macaca, vem pra bola, pra batida. Thales, arma, perda canhota, zagueirada na entrada na área. Thales, pé canhoto, suspendeu na área, subiu a zaga pra tirar. Vem lá atrás alemão e depois Copete na sequência, tira. Joga lá pro campo de ataque, ela vai sair para a linha lateral. No primeiro tempo, tivemos uma enquete no YouTube. Assim que terminou o primeiro tempo, a enquete foi fechada. A Ponte vencia com 59%. O Avaí 35%. E o empate é bem lá embaixo com um pouco mais de 5%, 5,1%. Portanto, na opinião das pessoas que acompanharam a nossa transmissão pelo YouTube, 59% de possibilidade de vitória da Macaca. A enquete continua. Você pode entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento, só para atualizar, Ponte Preta 57%, Avaí 33% e o empate 10%. Então, na opinião dos internautas, na opinião do pessoal que está acompanhando o jogo pelo YouTube, a Ponte vencerá para 57% daqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado para você que está acompanhando aí pelo YouTube. Nós estamos transmitindo, você não vê o jogo, claro, porque não tem os direitos, mas me vê aqui como é que é feita uma narração de futebol pelo rádio. Mexeu. Vai. O Avaí, 36, Copete está indo embora, Copete com a 36 está fora, Valdívia com a 10 está em campo. E o 98 Wesley está fora e o 16 Jean Kleber com a 16 também está no jogo. As alterações no time do Avaí, que vai mexendo, mais duas trocas do Claudinei Oliveira. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois essa etapa, Thales dominou, soltou, vem Moisés, pé direito, bateu, vai embora. Thales acionou o ataque da direita para a esquerda para Moisés. Ele puxou para dentro na entrada da área e soltou a perna. Mas errou o buraco. Bateu na rede pelo lado de fora, pela linha de fundo. É tiro de meta para o Avaí bater. É aquilo que a gente discutiu durante toda a semana, né? Chutou com a cabeça baixa. Até acertou um forte chute, só que ela se perdeu pela linha de fundo e veio o Avaí. Valdívia domina para o time do Avaí. Lateral da grande área. Arruma para o pé direito. Levantou, cruzou na área. Sai Igor Vinhas. Intercepta, tira. Levanta no campo de ataque. A bola para João Veras. Ele domina, rola na perna direita. Já passou Moisés pedindo.
Ele se enrosca com a bola, mas toca para Renatinho, que vem pela meia direita. Sai bem da marcação do primeiro também, do segundo de perna esquerda. Acionou o ataque Moisés. Recolhe, domina. Prefere o toque recuado. Vem André Luiz para fazer o passe lá pela direita. Kevin recolheu, dominou, pé direito, levantou na área. Passe muito mal executado. Usou a força da perna, ela veio, passou por toda a extensão da grande área e foi lá do outro lado, mas nem que o Moisés tivesse turbina de avião nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Lupi? O cruzamento do Kevin foi horroroso, muito ruim, jogou lá da ponta direita para a esquerda, como você relatou na jogada. O Moisés correu, não conseguiu. A Ponte que tem muita dificuldade para acertar os cruzamentos na Série B do Campeonato Brasileiro. Seguindo com o giro do placar, majestoso, Ponte Preta 0, Avaí 0, alô, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, amigo Batista, segundo tempo de Cruzeiro 0, Coritiba 0, Brasileirão na Vila, gol do Santos, hein? Gol do Santos, gol contra de Zé Ivaldo. Zé Ivaldo contra Santos 2, Atlético Paranaense 1. Alô, Diego Militão do DIC 5 e o vovô Dadá de Barão. Bandeirantes AM 1170, AM 1270 em Ribeirão Preto. Bola no campo de defesa. Fábio Sanches, ele rola na perna direita, solta para Kevin por dentro. Vem para a bola da UAM para fazer o passe lateral para Thales. Ele sai do fluxo, vem por dentro, tentou levar, perdeu. Bruno Silva tirou. É falta. O árbitro parou, marcou contra-ataque. O Dauan, falta para o Avaí. Detalhe no ar. Só os números da partida, cruzamentos. A Ponte só acertou 3 de 18. Tentou 18, acertou 3 cruzamentos nessa partida até agora contra o Avaí. Gostaria de ouvir os comentaristas, mas as trocas não fizeram bem não para a Ponte, né? O Richard estava bem no jogo, Camilo bem no jogo. E aí o técnico tirou justamente os 2 melhores da Ponte. E vem Renatinho recompondo lá atrás, conseguiu tocar, recua Kevin. Pela meia direita, Dauan sai jogando para Kevin. Recolhe no campo de defesa, mata a jogada, tenta a passagem, rolou, encontrou Renatinho para Thales. Lançou para Kevin, lá pelo lado direito, vai para o fundo. Levantou na área, Edilson de cabeça, tira, a bola veio na cabeça de André Luiz. Para Moisés, dominou, passou pela marcação, entrou na área. Alemão chegou para tirar, a bola escapa, vai para fora pela linha de fundo. É escanteio, tem imprensa. Moisés cobrou, rolou atrás pela direita, vem para a bola, Felipe levantou na área, chega, sai lá atrás. Gladson pegou a cabeçada do Fábio Sanches. Tá cobiçoso, mais uma cabeçada, mas fraquinha. Gladson pegou o Antônio Lupi. Pelo menos dessa vez o cruzamento dentro da área, buscando ali os jogadores da Ponte Preta. O cabecinho saiu fraco nas mãos do Gladson, que fez a defesa. E o placar do jogo no majestoso: Ponte Preta 0, Avaí também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, é o seguinte, olha, time bonzinho, não faz mal a ninguém, Kleina só conversinha. Quem diz aqui é o Paulo Kikuchi, tá bravo o Paulo Kikuchi, viu? Olha, segundo tempo de Cruzeiro 0, Coritiba 0, 21h30 tem CRB e Botafogo. E na Vila, segundo tempo de Santos 2, Atlético Paranaense 1. Avaí, Valdívia, rolou, errou, recupera a posse de bola. Vem dominando o Thales, entrou o time do Avaí, entrou na área, tira! Chegou Albuquerque para tirar, o Avaí fazendo gol. Albuquerque de novo, agora tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita e sentiu. Felipe Albuquerque sentiu, pé direito, está neste momento ajoelhado. Está sentindo fortes dores e arremesso pela direita, tem pressa. Edilson cobra, solta o jogo na frente, Moisés recompondo, vem lá atrás para afastar, tira. O último toque foi do jogador do Avaí. A bola foi para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para Macaca. O Felipe Albuquerque sentiu, mas está tudo certo, está tudo ok com o Felipe Albuquerque. É arremesso lateral, é ele quem vai cobrar pela esquerda no campo de defesa. Autorizado, lança o jogo lá na frente para João Veras.
E o árbitro deu reversão. Falta do João Veras. Deu falta. João Veras empurrou. João Veras... Ele poderia, quando o treinador falar assim, vai, João Veras, falar, melhor não, professor. Que sono, hein, Tigrão? Tá louco. Deus me livre. João Veras não, hein? Ele não, hein? Eu gostei do Josiel na partida contra o Operário. Entrou muito bem. No jogo contra o Vila Nova, ninguém foi bem, né? Então não dá nem para falar do Josiel naquele jogo lá, porque o time inteiro da Ponte foi horroroso. Mas aí, não sei o que acontece, né? Aí Josiel no banco, lá vem o João Veras. O João Veras é um a menos. A Ponte está jogando com 10. Então, se era ruim, com o João Veras em campo, conseguiu piorar. Cartão. A informação. Pro Edilson, camisa número 2, atingiu por trás ali o Moisés. O árbitro mostrou o cartão amarelo pro camisa 2 do Avaí. Sai jogando lá atrás, Ednei, recuando para Igor Vinhas. Ele domina no campo de defesa, solta a bola de volta para Ednei. Vai alongar essa bola, uma bola comprida no campo de ataque. Sobrou, João Veras dividiu, sobrou com Moisés. O árbitro parou, marcou falta. Marcou falta não, marcou impedimento do João Veras. João Veras estava impedido. O João Veras não faz nada. Quando ele participa de alguma forma, ele está impedido, ele mata o ataque da Macaca. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Edilson vem para a cobrança de arremesso lateral. Autorizado, solta o jogo, vem por dentro, lá atrás a marcação, chega, tira, funcionando a malha de marcação do time da Macaca. Renatinho toca a bola para Thales, esticando lá pela ponta direita para Kevin, vai chegar, domina, recua, chama Renatinho. Ele vem na armação da Macaca pela meia direita, rolando e centralizando para André Luiz, cochilou, perdeu, voltou, cometeu a falta. Péssimo André Luiz no segundo tempo. Muito ruim. Fez um jogo razoável no segundo tempo na vitória contra a equipe do CSA. Mas nesse jogo aqui, muito mal. Foi mal também contra a equipe do Vila Nova. Mas lá o time inteiro foi mal também. Não é bom contar com isso. Mas hoje foi muito mal o André Luiz. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E vem o time do Avaí, Diego Renan, levantou no campo de ataque para Renato, tentou cruzar, Felipe Albuquerque, dá o bote certeiro, tira, chamou Moisés, tenta sair jogando no campo de defesa, Edilson toma dele, e vem o Avaí, Edilson cruza, levantou lá do outro lado para Valdívia, ele domina, rente, arrisca, lateral, arrumou para o pé direito, cruzou na área, Fábio Sanches, tira a bola de cabeça, no rebote, volta com o time do Avaí, Valdívia, domina levando na perna direita, centraliza a bola, Bruno Silva no corredor central, acionou Renato na entrada da área, meteu o pé direito, levantou, subiu Kevin, vem de cabeça para tirar. A bola vai para a linha lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda. Vai tomando posição o time do Avaí. 41,5. 0-0. No ataque o time do Avaí, Diego Renan. Vai usar a força do braço. Autorizado. Levantou a bola na área. Getúlio tentou desviar de cabeça. Ela sobrou nos braços do Igor Vinhas. Saiu, pega firme. E pressa, quem tem muita pressa come quente e cru. Igor Vinhas tentou sair jogando rápido, mandou para fora e de graça cedeu o arremesso lateral para o Avaí. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. O
Campeonato Brasileiro Série B, Bezona aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Avaí 0, Edu. Com esse empate, por enquanto, a Ponte fica na 16ª posição, a primeira posição fora da zona, tá indo para 8 pontos. A Macaca aqui na segunda-feira, 20 horas. E vem o Avaí, dominou, Valdívia entrou na área, bateu, chega atrás, André Luiz na hora certa para tirar, soltou a bola para Moisés, no campo de ataque para Thales, dominou na entrada da área, foi aterrado, vai para o solo, mas o árbitro não marcou. Ele queria a falta, saiu o Gledson lá atrás, pega firme Antônio Lupi. E o Thales, que entrou no segundo tempo, perdeu na corrida para o Alemão. Alemão foi preciso, fez o desarme porque o Thales ia ficar de frente com o Gledson e poderia marcar o gol da vitória. E vem outra vez o time do Avaí. Lourenço levanta a bola da esquerda para a direita, para Edilson, recolhe, domina, saiu da marcação, ajeitou na perna direita, vai jogar a bola para a linha lateral. O Alemão ficou caído lá atrás e o árbitro paralisa para o atendimento ao zagueiro do time do Avaí. Eu sigo com você, do Pinheiro. Então a Ponte volta a jogar na próxima segunda-feira, dia 12, 20 horas, nos aflitos contra o Náutico. O Náutico que lidera a Série B. Então, repetido aqui, com esse empate, por enquanto a Ponte sai fora, mas tem toda uma rodada, todo mundo vai jogar. Por enquanto, 16ª com 8 pontos, Batista. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E também em todas as plataformas digitais. Estamos no YouTube, estamos também no Facebook. Você pode também ouvir Alô Maceió. Pessoal lá com a rede oficial Maceió nas Alagoas, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Mexeu. Vai. André Luiz, camisa 95, foi embora e entrou o Vini Locatelli. Locatelli com a 8 está no jogo, no lugar do André Luiz. E o Moisés foi embora com a 21. E o Niltinho, camisa 7, está no jogo. Saindo, portanto, Moisés. Passou em branco, né? E o Niltinho ganha mais uma oportunidade no time da Macaca. Locatelli também tem mais uma oportunidade. Mais 4. São 4 minutos, 45, tem 4 minutos aí para que o Niltinho possa fazer um gol ou então o Locatelli para se consagrar. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. E vem aí, atenção, Ouro Verde, uma belíssima loja será inaugurada especialmente para a população do Ouro Verde. Cirúrgica Popular. Bola parada, campo de ataque, a falta para o time do Avaí. Edilson vai para a bola, para a batida. 45, tempo regulamentar esgotado. A partir daqui entramos no additional time. A posse de bola neste momento, bola parada é do Avaí. Pode tomando sufoco no final, hein? Vai para a bola para fazer a cobrança. Betão fica por ali, mas o Edilson toma longa distância. Vai mandar essa bola lá na área. Edilson partiu, pé direito, bateu direto para o gol. Igor Vinhas espalma. Uma bola perigosa, venenosa. Uma defesa espetacular com a ponta dos dedos. Igor Vinhas. É escanteio para o Avaí. Autorizado. Vai para a bola, fez o levantamento na área. Valdívia, a bola foi para fora pela linha de fundo. Cruzou muito forte o Valdívia. Edilson tentou pegar. É tiro de meta para a Macaca bater. A bomba do Edilson, uma falta bem cobrada e de muito longe. Igor Vinhas, do jeito que deu, mandou pela linha de fundo no escanteio. Valdívia cobrou mal, tiro de meta para o goleiro da Macaca. Dauan domina no campo de defesa, vem puxando contra-golpe do time da Macaca. Rolando para Renatinha, pela esquerda, faz o passe na frente para Niltinho. Chega o goleiro, deixa a bola sair. Gledson, a bola vai embora para fora, para a linha de fundo. O empate é ótimo negócio para o Avaí, mas é terrivelmente ruim para a Ponte. Só não é pior porque não está perdendo.
A Ponte que está em processo de recuperação. Mais uma vitória contra a equipe do Avaí tirará, ainda há tempo. A Ponte pode vencer a partida da zona de rebaixamento. É muito importante deixar este lamaçal. Sai jogando Gladson. Bateu o goleiro de perna direita, levanta. Bola cumprida no campo de ataque. A Ponte vai para a retomada. Poderia ter saído jogando lá atrás, mas aí Ednei tocou para a linha lateral, cedeu um arremesso perigoso para o time do Avaí pela direita. No campo de ataque, Edilson tem uma bola forte em cobrança de arremesso lateral. É por isso que o Ednei deveria ter saído jogando. Arremesso lateral, vem Edilson para fazer a reposição. 47-30. Autorizado, soltou para Renato, voltou para Edilson, ele dominou. Volta a bola para Renato, ela vai para fora. É arremesso lateral, mas o último toque foi do jogador da Macaca. Edilson tem pressa, cobra. Chega lá atrás, recompondo o Niltinho. Tirou na cabeça, ela caiu na grama. Chega, rolou, tentou sair jogando. Falta. A falta no Niltinho será a última oportunidade da Macaca. Não. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a partida. Ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. 0-0. A Ponte fica com um ponto também para o Avaí. Vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Lupe, mais um 0-0 horrível, hein, Lupe? O que é isso? Perdeu mais pontos em casa. A Ponte, vamos lá, o Edilson, hein, que quando jogava na Ponte marcou 7 gols de falta. Edilson, fala a respeito desse empate fora de casa pro Avaí. Muito grande pelo time da Ponte mesmo, eles estão numa situação mais complicada que a nossa, mas a gente tinha esperança de conquistar os 3 pontos aqui hoje. A gente tentou jogar, a gente tentou pressionar, infelizmente ali no final a gente ficou com 1 a menos, então acho que é importante nessa fase agora a gente tentar somar para ir buscar cada vez mais, ficar mais perto do G4 ali. Esse é o Edilson, lateral direito da equipe do Avaí, experiente, como você disse, Edu passou pela Macaca. Hoje mandou um chute forte, no finalzinho uma falta para a defesa do Igor Vinhas, que garantiu ali o empate em 0-0. Aguardando para saber quem vai falar pela Ponte é o Ivan. Ivan vai falar pela Ponte Preta, não jogou, mas claro, foi o grande personagem da partida, porque retornou depois de 255 dias afastados por conta de uma cirurgia que ele fez no punho e impediu o atleta de atuar pela Ponte e a jogar as Olimpíadas. Ivan. Com o preparador, com o Kleina e com o próprio titular do momento, que é o Igor. A gente está vindo trabalhando forte, né? Primeiramente, estou muito feliz de retornar, né? Vivenciar de novo uma partida, por mais que seja no banco, mas a gente ficou bastante tempo fora e isso faz falta. E quanto a jogar, eu tô sempre respeitando o companheiro, né? E venho me preparando para retornar de novo, né? Então, com certeza a gente vai ter mais uma semana para o próximo jogo. Vou me preparar ainda mais e, se for opção do treinador, vou estar pronto para reassumir a posição. De repente? Se Deus quiser. Como eu falei, estou trabalhando bastante, um longo período aí sem atuar. Então, estou mais ainda para a gente que é goleiro, mas com certeza vou estar mais preparado para, se o professor optar pela minha entrada, eu vou estar pronto. Esse é o Ivan Quaresma. Olha para você ver a situação do jogo. O jogo teve tão pouca emoção que o Ivan Quaresma, que foi a grande novidade no início do jogo, foi quem falou a respeito desse empate em 0-0, que na verdade o empate ninguém falou. Falou mais a respeito desse retorno do Ivan, para você ver, torcedor da Macaca, que a situação é desesperadora. Mas o Padre Jamil fez a parte dele, né? 2 partidas que não perde aqui, tá bom. Acho que 2 que não perde, 5 jogos que não perde. Colocar o Padre Jamil na delegação para viajar fora, né? Porque agora tem o líder. O Padre Jamil é o seguinte, ele tá fazendo a parte dele, né? Milagre total não dá, mas o que dá para fazer, a parte dele ele fez. Bom, o Edilson, que falou em primeiro aí, jogou na Ponte 2009 e 2010 e ele marcou 7 gols de falta.
7 ele marcou, e de falta. Bom lateral direito. Agora ele vai fazer 35 anos no final de julho. Jogou em bom time, ganhou dinheiro, né, pô? Jogou onde? No Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, jogou... Você imagina ele chutando desse jeito que ele tá chutando aí. Você viu aquela foto que ele bateu agora no final, né? Então, no Você final. Você imagina ele há um tempo atrás aí, dava um trabalho danado pros goleiros esse rapaz aí, viu? Demorou até nos acréscimos pra ele bater uma falta, mas foi perigosa com efeito, não é fácil não, né? E o Ivan, parabéns pro Lupe, que conseguiu contar 255 dias. Edu. Que não joga. Oi, Batista. Sim, sim. Só agradecer aqui o pessoal que participou da nossa enquete pelo YouTube. E qual foi a enquete? 439 votos, 53% Macaca, 31 Avaí, empate 15. Portanto, o pessoal errou, né? Mas a participação foi muito legal, hein? Muito obrigado. É uma novidade a partir de hoje na transmissão do YouTube, enquete em tempo real. Olha, terminou Cruzeiro 0, Coritiba 0 também na Vila, segundo tempo de Santos 2, Atlético Paranaense 1. Ô Lupe, vou fazer o seguinte contigo. O Tigrão vai comentar, Zorzinho na sequência. Se você puder participar, agradeço, que você tem a Coritiba para cuidar também. Para falar sobre o lançamento das chapas que foram, né, lançadas hoje. Tem eleição na Ponte em novembro, né? Tem uma chapa lançada, mas o que você puder falar, não sei se você falou a respeito, tá? Sim, eu vou falar desse assunto, Edu, mas eu quero a permissão, é claro, da equipe, né? Já conversei até com o Batista, e que o torcedor da Ponte entenda que eu gostaria de falar desse assunto a partir do momento que o edital das eleições ele for divulgado pelo Conselho Deliberativo. Hoje foi lançada assim a chapa, né? A chapa que tem aí o Eduardo Lacerda, o Gustavo DNA Ponte Pretano, né? Isso, exatamente. Mas, se você me permite, Edu, eu gostaria de falar desse assunto lá para frente. Porque acho que hoje a grande dificuldade da Ponte é dentro de campo. A gente sabe que a situação política fora também é muito tensa. Mas, se você me permite, eu gostaria de falar desse assunto lá na frente. Perfeitamente. Obrigado. Muito bem, Lupe. Mas o que é isso? Bom, 0-0, Ponte Avaí. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Bom, o problema da Ponte é dentro de campo e é fora de campo também, né? Então, o Conselho Deliberativo da Ponte e os associados que têm direito a voto, eles têm que analisar, sim, desde já, ver os nomes que estão se articulando de um lado e do outro, porque o problema da Ponte não é só dentro do campo, não. Esse time horroroso aí, ele foi montado por quem está fora do campo, né? Então, eu acho que é um ano efervescente, é um ano de eleição, é um ano da Ponte ameaçadíssima de rebaixamento. Escapou no Paulista e vai ter muita dificuldade para escapar também no Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem que mexer na estrutura. E a estrutura é diretiva, tem que ser mexida. Só isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que é o momento, sim, do associado aprofundar bastante os seus conhecimentos em torno das propostas e em torno de quem está querendo mudar esse estado de coisas que aí está. Porque é profundamente lamentável, né, o anjo da guarda, a arma secreta da Ponte ser o João Veras, né? E a gente vê o Kleina, corre para lá, corre para cá, grita com um, grita com outro. O Renatinho deu 3, 4 tapas lindos na bola. Deu uma matada ali que só craque mata, um balão do goleiro. Ele, dormiu a bola no pé dele. Só que ele recebe, mata a bola, aquieta, mostra a qualidade técnica, toca com qualidade, não errou nenhum passe, mas ele não tem mobilidade, porque o jogador hoje, dentro do dinamismo e da correria que é o futebol, o jogador tem que tocar e sair no vazio para receber de volta. E o Renatinho mata bonito, dá de 3 dedos, faz aquele passe de efeito, com curva, de trivela, e põe a mão na cintura e fica atrás de 2, 3 marcando ele. Aí o cara que recebeu a bola quer que o Renatinho se projete no ponto futuro. Quer que o Renatinho saia de trás da marcação para receber de volta e continuar evoluindo bem, porque ele sabe jogar. Ele tem capacidade técnica. Mas ele não tem força, ele não tem explosão. Ele já entra cansado. Eu nunca questionei a qualidade técnica do Renatinho. Agora, como que esse cara é o maior salário da Ponte? Como é que fica o ambiente? O outro que está se arrebentando, mesmo limitado tecnicamente,
e vê o Renatinho com a qualidade que ele tem, mas sem produzir nada pro time. Nada. Absolutamente nada. Hoje ele entrou aos 21 do segundo tempo. Toques bonitos, tapas, assim, pra jogo exibição, jogo de solteiro e casado, jogo de festa de empresa de final de ano, o Renatinho é tudo de bom. Vai fazer exibição. Mas nessa pauleira, nesse chicote cantando aí, que é a Série B, não tem esse negócio de exibição. E quem é que fez essa opção de contratar o Renatinho? Por 150 mil informação que a gente tem por mês. Sem saber quanto tempo que esse jogador iria entrar em forma, se é que vai entrar em forma. Então, por isso que eu falo que a questão diretiva hoje é uma questão de sobrevivência na Ponte, abrindo só esse parênteses e dando alguns exemplos de tantos equívocos para dizer o seguinte: jogo horroroso, time da Ponte arriou de novo, depois de 40 minutos do segundo tempo, o Avaí alugou o meio-campo, foi para cima e poderia ter vencido o jogo. Torcedor da Ponte que está aí com a cabeça inchada com o 0-0, se dê por satisfeito, porque o Avaí deu uma abafa na Ponte no finalzinho e a Ponte não reagia. Aí roubou uma bola com o André Luiz numa dividida valente, dividida de caboclo macho, ganhou, espremendo tudo, quase estouraram a bola, ele e o atacante do Avaí, e a Ponte ligou um contra-ataque. O que faltou pro Thales? Foi muito feliz o Lupe, pô. Perdeu na corrida, saiu na frente, chegou depois. Do Alemão, que é um tanque, é um cara de 2 metros de altura. O Alemão teve a recuperação, chegou e tomou a bola do Thales, que se jogou tentando arrumar uma falta. O Thales é um garoto de 20 e poucos anos. Então, é um time que de vez em quando ele nos dá a impressão de que ele até quer, mas ele não consegue por ser limitado tecnicamente, e quando ele sente que não está indo na técnica e ele quer ir na voluntariedade, ele também não consegue porque ele não corre, ele não tem explosão. Você pega o Renatinho com problema, você pega o Niltinho com problema, tudo contratação recente. Você pega o Rodrigão, apesar da qualidade que ele tem, ele fica o tempo todo puxando a camisa dele mesmo, como se ele estivesse fazendo falta nele mesmo, para alargar um pouco a camisa, para ela não ficar colada, para que as curvas não sejam todas elas vistas, que ele está gordo. São essas as contratações que a Ponte faz, né? E aí o time não reúne forças. E o Kleina está 5 jogos sem perder, mas dos 5 ganhou um só. Então, fazendo esse recorte dos últimos 5 jogos, 15 pontos. 15. Né? A Ponte ganhou 1 e empatou 4. São 7 pontos em 15. Não é de todo ruim. São quase 50% dos 30 que a Ponte disputou até agora. Mas é que o time não... Hoje era jogo para ganhar. O Avaí mostrou muitas limitações. Mas quando ele percebeu que a Ponte não ia fazer mal nenhum, aí ele falou, bom, vamos tentar dar uma pressão nesses caras aí. E mais um time que vem a Campinas e termina um jogo melhor preparado fisicamente do que a Ponte. E isso me incomoda demais, porque eu já vi ao longo de tantos anos que a gente trabalha aqui no microfone, eu já vi muitos times ruins da Ponte. Mas time indolente como esse daí, não é porque os caras não querem, não. Hoje tentaram, foram, dividiram, estão de parabéns pela luta. Mas às vezes falta abacaxi para transformar essa intenção de luta, em algo produtivo. Que o time é pesado. Ele é limitado tecnicamente e é um time sem explosão física. Então, dos males o menor, num jogo horroroso, de uma defesa nos acréscimos do Igor Vinhas, nessa patada aí do Edilson, que chuta mesmo, e o Vinhas foi muito bem, o Gleger vai falar a respeito disso, porque se ele dá um vacilo ali, ele toma o gol. A bola subiu muito e caiu, de repente, cheia de efeito, e ele foi no tempo certinho. Se ele erra fração de segundo, ele tinha tomado o gol. E uma do Gledson,
num chute do Richard, também no apagar das luzes do primeiro tempo. Muito pouco. Das equipes que a Ponte enfrentou até agora, para mim, o Avaí é a mais fraca delas. Pior do que CRB, pior do que o Brasil de Pelotas, entre outros. Pior do que o Brusque, entre outras equipes aí que a Ponte enfrentou. Pior do que o CSA, que a Ponte venceu. Só que hoje a Ponte não conseguiu se impor diante de um adversário que errou tanto quanto ela. De um adversário tão sem inspiração como ela, a Ponte, do ponto de vista técnico. E ela não conseguiu se impor e teve, já vou antecipar voto aqui, olha, numa improvisação, para mim, vai levar meu voto pela falta, até porque o Camilo saiu prematuramente, acho que errou o Gilson. Ficasse o Camilo até o final, meu voto seria dele, se ele conseguisse manter aquele ritmo, pelo menos, de se apresentar para jogar. Mas hoje, quem que salvou a lavoura aí? E fez um gol, entre aspas, um gol de zagueiro que evita um gol do adversário. Numa pichotada do Sr. Tales, que parece que é meio louco da cabeça também. Como é que ele vai dar um passe para trás na meia-lua da grande área da Ponte, no pé do adversário? Pô, chuta essa desgraça dessa bola lá na linha, pô. Chuta lá na Rua Lusitana, lá em cima. Chuta lá no bar do Carvalho, pô. Eu disse Carvalho. Pô, ele dá a bola no pé do jogador do Avaí. Que salvou a lavoura? Quem é que teve a recuperação, que teve o tempo de bola? O Felipe Albuquerque. Ele fez um gol, porque a Ponte perderia de 1-0. Ele evitou o gol do Avaí, gol de zagueiro, como às vezes é gol de goleiro quando evita gol certo. Felipe Albuquerque, muito bem na marcação, e nesse lance ele mudou a história do jogo e salvou a pele aí da bobagem, da falta de juízo que ia tendo e que teve no lance o Tales. Então, quando o comentarista, pelo menos eu tenho a pretensão de tentar passar com fidelidade o que for o jogo, vota num cara que é destro, e jogou na lateral esquerda, que não faz uma ultrapassagem e que marca bem, e esse cara é o destaque, imaginem como é que foi o jogo, meu queridíssimo Edu Pinheiro, num 0-0 que ornou, hein? Ele espelha com absoluta fidelidade, tem a discussão do penal no Camilo, que o Batista acha que foi, eu acho que não foi, o Lupe acha que não foi, o Gleger diz que é discutível, tem essa discussão. Mas o 0-0 personifica o circo dos horrores elevado à 90ª potência, protagonizado hoje por Ponte e Avaí no lendário estádio Moisés Lucarelli. Edu Pinheiro. Grande Tigrão, olha, infelizmente a Ponte está fazendo a receita para cair. Se continuar assim, vai acontecer o óbvio, vai para as gavetas do inferno. Zorzinho, vamos lá, Ponte 0, Avaí também 0. Você sabe que tem um detalhe, né, do que eu costumo dizer muito, e a gente sempre fica naquela expectativa. Claro e óbvio que hoje você pode mexer 5 vezes, né? Você pode trocar 5 peças. Então facilita hoje o trabalho. Mas só que facilita se essas 5 peças que entrarem, né, entrarem para reforçar o time. E hoje o time da Ponte precisava desse reforço a mais. Se eu não me engano, acho que foi o Batista que disse não sei se foi o Batista ou o Tigrão agora, não me lembro, na transmissão que, olha, pô, mas ele tirou o Richard e tirou o Camilo, né? E eram dois jogadores Batista que vinham o fazer... Batista, Gleber. Foi o Batista. Eram dois jogadores assim que vinham, querendo ou não, pelo menos correndo, lutando, né? Se dedicando. E aí entra Renatinho, né? O Renatinho tá a 10 por hora, né? O jogo tava a 200 e ele entrou a 10. Né? Parecia um retardatário na Fórmula 1, que hoje, inclusive, é transmitida pela Bandeirantes. E assim, não dá. Um jogador da qualidade, né? Um jogador que foi depositado toda a confiança do torcedor, né? Todo o prestígio, tudo que ele fez aqui pela Ponte, fora do país, e de repente é dado uma oportunidade dele resgatar o bom futebol e o Renatinho entrar nessa vontade que ele entrou aí. Pelo amor de Deus, tá no semblante dele
que ele tá totalmente... Ele tá de férias. Você olha pro Renatinho, ele parece um cara que tá jogando uma pelada de final de ano. É exatamente essa a impressão que eu tive. Como é que pode um menino como o João Veras, e aí você, tudo bem, perdeu a posição, tá aí com a Ponte contrata o Rodrigão, né, que é uma baita de uma referência aí jogando como centroavante, e aí o cara se contunde e ele tem a oportunidade. Com quanto entrou o João Veras aí, Edu? João Veras aí? Foi o primeiro a entrar, foi com 7 do segundo tempo. 7 minutos do segundo tempo. Ele teve praticamente o segundo tempo inteiro para falar assim, agora é minha hora, né, de readquirir minha confiança, fazer um bom jogo, né? Provavelmente o Rodrigão vai ficar afastado alguns dias aí por causa da contusão. Então agora é minha hora. Você viu o que fez o João Veras? É impressionante, né? Seu Thales também, é outro que a gente fica defendendo aqui, que tem que jogar, né? Que precisa receber uma oportunidade e de repente as coisas não acontecem. Ele teve a bola do jogo no pé dele. Ali é usar a experiência, tá vendo que o cara tá chegando aqui, dá o corpo, né? Dá o corpo, protege, né? Assim, ele tinha ele tinha 10 alternativas para botar a bola na rede, ele fez a mais difícil e acabou perdendo a bola. Então são coisas que não dá para admitir também, né? Não dá pra gente ficar aqui. Eu gostei do Felipe Albuquerque, acho que o Kevin fez uma partida também. Aliás, a primeira linha, tá? Primeira linha da Ponte não tomou gol, estava muito sólido ali. Ednei, o Fábio Sanches em alguns momentos ali tendo alguns problemas de posicionamento, mas isso é absolutamente normal para quem tá sem jogar, né? Então, uma sequência, eu acho que esse jogador é interessante. Eu gostei da participação dele na partida. O restante, muito disperso, né? Muito... sabe, Edu, dava. Eu também tive a mesma impressão do Tigrão. Eu acho que dava para ter vencido, apesar do Avaí estar aí num patamar acima na tabela, né? Eu acho que dava. Eu acho que a Ponte poderia ter feito um jogo melhor e ter vencido a partida. Teve poucas oportunidades para ambos os lados. Essa é a característica da Série B, de jogos difíceis, de jogos truncados. Porém, esse jogo aí eu fiquei com a impressão também de 3 pontos. Dava. Esse jogo dava. Né? A Ponte perde, deixa de marcar 2 pontos. Tudo bem que amanhã ou depois, lá no final, esse ponto que conquistou hoje pode fazer uma diferença, mas a impressão... E ficou com um gosto amargo de derrota. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi aqui depois que terminou a partida ali, o Kleina juntou a galera ali no meio novamente. Deve estar falando, gente, vamos lá, precisamos resgatar a confiança, vamos, né? Porque, olha, Edu, deu assim, esses caras que entraram hoje aí, se eu tô nesse time da Ponte aí, o vestiário ia ficar pequeno. Porque não dá pra admitir, O cara entra descansado. O cara tem que mudar a história do jogo. E não é o que tá acontecendo. Então a Ponte deixa de fazer 2 pontos e é preocupante a situação da Macaca. Boa noite, Edu. A Ponte perdeu o Brocador para o Confiança. Rodrigão, outro, né? O Rodrigão foi contratado por quanto? Parece que um poste pesado. Mas quem paga a parcela do Rodrigão é o Santos, né? Quem traz esses jogadores? Aqui o 3706. Será que o Renatinho não caiu tecnicamente por ter ficado tanto tempo jogando no país? É o Marcelo Pianca. 33 jogadores, 4 goleiros, 6 zagueiros, 5 laterais, 9 volantes, 4 meias, 5 atacantes. Isso aqui não faz nada, time horroroso. Idade Ponte, a maior do interior, tem um otimista aqui. Edu, boa noite. Bando de cabeça de bagre, time ridículo. João Veras não joga nada. Desculpa do desabafo, não, amigo, tá certo, né? Tem que desabafar. Olha, a turma aqui tá brava, é só começar a falar, chega um monte de mensagem. Edu, Cajá correndo muito. Aí a Ponte, o que traz não corre, mas o Cajá também, acho que a fase dele da Ponte já foi, né? Faltam 36 pontos, precisa de perguntar por que a Ponte não faz jogadas em linha de fundo. Henrique do Santa Genebra. Boa noite, Edu. A Ponte perde pro Brocador. Não, esse aqui, o Brocador por Confiança, eu já li. É que ele repetiu. O Rodrigão foi contratado por quanto? Também ele repetiu, também já falei. Quem paga a parte do salário é o Santos. Bom, enfim. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram, rapaziada aqui do WhatsApp, você de Ribeirão Preto, AM 1270, no Radinho AM aqui de Campinas e região AM 1170, você do Facebook, do YouTube, o nosso muito obrigado e vamos para o nosso jogo aberto. Eleger o craque do jogo, a ficha técnica, tem o gabarito jogador por jogador,
E a coletiva do Gilson Kleina, hein? Ô, time da Ponte, como tem problema. Ô, macaca safada! Aqui fechado, Ponte 0, Avaí também 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte, quer construir ou reformar? A Teleanorte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, será por convicção ou por exclusão? O craque do jogo depois de Ponte 0, Avaí também 0, Batista, Tigrão, Zorzinho e Lupe. Votando aqui no nosso craque do jogo, começo com você, nosso grande comandante. Diga lá, Batistão! Edu, eu gostei bastante também do lateral esquerdo da Ponte, o Felipe Albuquerque, vou votar nele. E até o Lupe me passava aqui uma estatística. O Felipe Albuquerque é o sétimo que mais desarma do Campeonato Brasileiro da Série B. O 7º jogador com maior número de desarmes no Campeonato Brasileiro. E veja que o Felipe Albuquerque, ele só entrou no time do Gilson Kleina porque o Fábio Santos vinha muito mal. A Rafael Santos vinha muito mal, e aí o Felipe Albuquerque entrou, mas ele estava no banco, e quem estava jogando e continua jogando é o Kevin, e o Kevin é o 6º pior passador do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Kevin, ele marca mal, lá na frente ele não faz nada, a ultrapassagem dele é horrorosa, e ele tem cadeira cativa nesse time da Ponte. Então é lamentável que ocorra esse tipo de coisa, porque os melhores não jogam, né? Os melhores não jogam. Tinha um jogo aí que a gente estava fazendo da Série C, não me lembro agora, não sei se os companheiros vão se lembrar, mas o adversário estava em cima e tinha um jogador que estava arrebentando com o jogo, jogando uma enormidade. Aí o que o técnico daquele time fez? Tirou o jogador. O cara saiu bravo pra caramba. E aí facilitou demais, né, a partida para o adversário. Então são essas coisas, é uma ordem alienígena que vem, não sei de onde, mas atinge diretamente o cérebro dos treinadores. O Gilson Kleina, além dele cometer esse desatino, colocar o Kevin, que não tem condição de jogar, porque tudo que ele faz mal, ele ainda hoje tirou os 2 melhores jogadores da Ponte. A Ponte estava no momento em que a Dalbote venceria a partida. O Richard era um melhor jogador em campo. E o Camilo também estava bem. Aí o que ele faz? Ele tira os 2 melhores e mata o time da Ponte, porque os caras que entraram surumbático, Macambúzio, Taciturno. Os caras entraram em bezerrados.
Lamentável isso que ocorreu, porque o time da Ponte não é um time extraordinário. Mas o time da Ponte não é pior do que vários times que estão disputando essa competição. A pontuação da Ponte não bate com o poderio que a Ponte tem. Era para estar numa situação muito melhor do que alguns times. Esse mesmo, o Avaí, por exemplo, você acha que o Avaí é melhor do que o da Ponte? O time do Avaí é melhor do que o da Ponte? E o Avaí está na frente da Ponte. Então, futebol, 50% é físico, 25% é a parte técnica, emocional. O técnico, ele contribui só com 5% na tática, mas tem uma coisa que ele contribui em 80%, é na escolha das peças. Escolha das peças para começar a partida e depois também na troca dos seus componentes no decorrer do jogo. Então a Ponte poderia ter vencido a partida e gostei demais. Felipe Albuquerque leva também o meu voto. O conceito dele é bom, Edu. Felipe Albuquerque, um desarme a 37 importantíssimo que ele corta e a 40 também. Em finalzinho de jogo, 2 desarmes importantíssimos do Felipe Albuquerque. Amigo Batista, um abraço para você. Boa noite, meu querido. Até a próxima. Uma honra ser o seu plantão. Você está completando 19 de banda e já, hein? Dia 15, né? Dia 15, isso. Tudo começou no dia 15. O lançamento do projeto foi no Tiró, uma casa que tinha ali no Cambuí, não existe mais, né? Tiró, veio o Zé Silvério. Sampainho, na rua Sampainho. Rua Sampainho, uma casa muito legal. Foi, Zé Silvério, Ademir da Guia foi. Muito legal, uma festa extraordinária. E lá foi lançado o Projeto Futebol da Rádio Bandeirantes, mudança de nome. A rádio era a Rádio Educadora. Sim. AM, você já trabalhava aqui, né? Prefixo que começou lá com a PRC9. Isso. Rádio Educadora, com a vinda da nossa equipe para cá, mudou para a Rádio Bandeirantes. E está, graças a Deus, até hoje. Foi duro, foi difícil, foi um caminho pedregoso, uma trajetória de muitos solavancos, mas chegamos até aqui com muito sucesso e dia 15, então, completamos 19 anos do projeto aqui na Rádio Bandeirantes. Edu, foi um prazer enorme estar contigo nesta grande jornada esportiva. Prazer inenarrável. Um abraço, Edu. Para você também, meu querido. Acabou, hein? Santos 2, Atlético Paranaense 1. Vamos lá, Tigrão. Você também completando 19 de Bandeirantes. Só de Bandeirantes. O craque do jogo por convicção ou por exclusão, Tigrão? Por convicção / exclusão. Felipe Albuquerque, conceito regular. Lateral que veio do Grêmio, hein? Lateral direito, joga na esquerda agora. Oi, Zorzinho, craque do jogo. Eu vou ficar com o Felipe Albuquerque também, conceito regular. Pra mim foi o jogador assim mais lúcido da Ponte. Oi, Lupe, o craque do jogo. Felipe Albuquerque também, Edu. Unanimidade, Felipe Albuquerque, o craque do jogo desse Ponte 0, Vila Nova também 0. Daqui a pouco, em nome de Brasitone, a ficha técnica tem ainda o gabarito, hein? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Ótimo, bom, vai ser difícil. Mas vamos nessa, tá? E tem também a coletiva do Gilson Kleina, 21h25. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Petra, puro malte, lata, 350ml, 2,49. Suco de laranja Natural One, 900ml, 6,99. Salmão Iglu, pacote 400 gramas, 32,98. Ofertas válidas até o dia 11 de julho. Tem ofertas especiais Cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 em cepa por 49,90. E tem mais. Kit gabinete Saveiro, 2 portas, cube espelho, branco, Selite, apenas 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Majestoso, a Ponte entrou com Igor Vinhas, o Kevin, Ednei, Fábio Sanches fez a sua estreia, veio do Goiás, e o Felipe Albuquerque, Dauan, André Luiz e Camilo, Richard, Rodrigão e Moisés. A equipe do técnico Gilson Kleina, primeira alteração, 7 do segundo tempo. Moisés sentiu contusão na coxa, entrou o João Veras. Depois, a 21, saiu Camilo, entrou Thales, saiu Richard, entrou Renatinho. Depois, deixa eu ver aqui, aos 44 saiu André Luiz, entrou o Niltinho. O Niltinho entrou no lugar do Moisés no finalzinho, isso foi aos 44 minutos. E o André Luiz saiu, entrou Vini Locatelli, né? No finalzinho também, as 5 alterações. O Avaí com Gledson, Edilson, Esponte, Rafael Pereira, Alemão e Diego Renan. Também Esponte, Bruno Silva, Wesley, depois Jean Kleber, Lourenço, Vinícius Leite, depois Renato, Copete, depois Valdívia e Jonathan, depois Getúlio. A equipe do técnico Claudinei Oliveira apitou Thiago Nascimento do Nascimento de Pernambuco. Cartão amarelo para a Ponte, Camilo, André Luiz. E para a equipe do Avaí, o Getúlio do banco, recebeu do banco, reserva do Avaí a 36 do primeiro tempo. Também Bruno Silva e o Jonathan também levaram aí o cartão amarelo. Edilson também levou, né? Edilson do Avaí levou no finalzinho o cartão amarelo. Então foi isso. Ponte 0, Avaí também 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. Futebol é com a Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Meus amigos, eu tenho só duas. Duas, hein? Certo, Jorginho? Uma de cada. O Tigrão já matou também, né? Já. 46 primeiro tempo. Vamos lá, Camilo dá uma ajeitada pro Richard. Camilo dominou na entrada da área, limpou, arrumou pro pé direito, rolou, vem Richard, pé direito, bateu, espalma Gledson. Batida, entrada da área, Richard. Glé tem a ver com goleiro, né? Gledson. Você sabe que parece engraçado, mas eu fui treinador de goleiro do Gledson. Meu Deus do céu. Verdade, onde, na Portuguesa. Na Portuguesa. Na Portuguesa. Esse menino é muito bom goleiro. Qual foi o último clube que você trabalhou? Como boleiro. Boleiro, não como jogador, como boleiro. Como boleiro? Foi o Guarani. Não, depois eu fui pra Coreia, Você né? foi pra Coreia. Treinador de goleiro. Treinador de goleiro, eu fui pra Coreia como auxiliar técnico e acabei virando técnico lá. Não diga, Jorginho. Eu fui técnico do time Foi lá. o último trabalho seu em clube. Em clube, Depois foi na você veio Coreia pra do cá. Sul. Depois eu vim pra cá. Você começou aqui, hoje é 2021, você começou em 2019, né? Janeiro de 2019. Vamos lá, segunda proposta, a defesa do jogo. Essa foi no finalzinho do primeiro tempo, essa foi no finalzinho do jogo. Olha o Edilson. Edilson vai fazer 35 anos agora, final de julho, hein? Ele jogou na Ponte, ele marcou 7 gols de falta entre 2009 e 2010. E agora ele vai cobrar uma falta, chutando lá no gol da Fepasa, Batistão. Edilson partiu, pé direito, bateu direto pro gol. Igor Vinhas. Espalma
Uma bola perigosa. Foi de longe, né? Mas o Edilson ganhou um dinheirinho, né, Jorginho? Jogou no Grêmio, jogou aonde mais? Jogou no Cruzeiro, Corinthians. Bom jogador esse cara aí. Jogou Agora, no exterior também. Tá um pouco mais experiente, mas esse cara dá muito trabalho, bom jogador. Eu vou ficar, lógico e óbvio, com essa defesa do Igor Vinhas, porque, olha, apesar da defesa do Gladys ter sido interessante também, salvou ali, que seria o primeiro gol da Macaca, mas esse chute aí do Edilson, e como disse o Tigrão, e é a pura verdade, se o Igor Vinhas tá desligado só uma vírgula, ele toma o gol. Porque era uma bola dificílima e ele vai lá no canto e faz um movimento correto. Pelo grau de dificuldade, esse chute aí do Edilson e essa belíssima defesa do Igor Vinhas, pra mim é a defesa do jogo. Jogou no Grêmio, Botafogo do Rio, Corinthians, Cruzeiro, Goiás. No exterior não chegou a jogar, não. Mas ganhou um dinheirinho bom aqui, viu? Ganhou um dinheirinho bom, Edilson. Oi, Tigrão, a sua opinião, a defesa do jogo. Subscrevo sem ressalvas o voto do relator. Em cima da hora, do meio da praça, pancada do Edilson. Concentrado, ligado, o Igor Vinhas evitou a derrota da Ponte. Lance que o Carlos Batista, no finalzinho do segundo tempo, descreveu exatamente assim. Edilson partiu, pé direito, bateu direto pro gol. Igor Vinhas espalma. Uma bola perigosa, venenosa, uma defesa espetacular com a ponta dos dedos, Igor Vinhas. É escanteio pro Avaí. Sim, e o Nelson Rubens avisando aqui que o Edilson tem uma conta, ele jogava no Grêmio, tinha uma namorada, rapaz. A gaúcha deixou ele louco lá, viu? Sensacional. Você tá brincando, verdade? Opa, mas uma mulher lindíssima. Dizia um grande amigo meu, eu gosto, mas não posso. Então vamos fazer o seguinte, 21h33, vocês voltam já com o gabarito. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Ponte 0, Avaí também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cubo e espelho, branca Vengue, Selite, por apenas R$ 399,90. E tem mais. Misturador de mesa para lavatório Up, Selite, por apenas R$ 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Café Três Corações, 500 gramas, 11,49. Cerveja Itaipava, lata, 350 ml, 1,99. Energético Monster, 473 ml, 6,49. Ofertas válidas até o dia 11 de julho. Tem ofertas especiais Cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo.
Lembrando que o Santos no Brasileirão ganhou na Vila, Santos 2, Atlético Paranaense 1. Na Série B, Cruzeiro 0, Coritiba 0. Jogando CRB e Botafogo, 7 minutos, 0-0, hein? E Majestoso, Ponte 0, Avaí também 0. Jorzinho, vamos lá. O conceito do jogo e melhor no primeiro ou segundo tempo. Olha, Edu, o conceito do jogo pra mim péssimo. E pra mim nenhum dos dois tempos, não teve nenhum. Foi tudo igual, ruim, péssimo. Entendi. E pra você, hein, Tigrão? Primeiro tempo péssimo, segundo tempo péssimo dos péssimos. Conceito do jogo 3 vezes péssimo. Ó, Igor Vinhas, pouquíssimo acionado. Aliás, os dois lados, viu, gente? O goleiro, o Gledson. Como é que você pediu no intervalo lá, na hora que... Tava terminando o primeiro tempo, Tava terminando. Vou chutar no gol, pô. É, o Batista falou, tem coisa que é legal. Chutar pro gol, né? Que nem falava o César e Paulinho. Não tinha uma defesa, nada, né? Bom, o Igor Vinhas, a única que foi, ele pegou difícil no finalzinho do jogo, responsabilidade, e aí... não tomou gol. Não teve culpa, né? Porque não chutaram, né? Então... E outra coisa, tava bem posicionado, né? O Igor Vinhas, conceito regular. Ô, Tigrão, você faz aí o Kevin, lateral direito, ele vem jogando aí, ganhou a posição, né? Pelo menos na opinião aí do Kleina, não sei se tem outro. Se você colocaria, né? Como é que ele tá de apoio, como é que ele tá defensivamente, hein, Tigrão? Então, não tem lateral esquerdo, porque o Jean Carlos é muito verde ainda, apesar de ser bom jogador. Eu acho que vai virar jogador. O menino que veio lá, o Rafael Santos, que veio da Inter, cujo passe pertence ao Cruzeiro, começou relativamente, depois sucumbiu. Aí a opção da lateral direita para substituir ao Kevin seria exatamente o Felipe Albuquerque, que está improvisado na esquerda e está indo bem. Então, na ausência de uma melhor opção, o Kevin é titular. Hoje, não brilhou e não comprometeu. Conceito regular. Vamos lá pro Ednei. O Ednei, pelo menos no segundo tempo, tirou umas bolas boas lá, viu, Jorginho? Você reparou? Sim. No segundo tempo, fez o que pôde e tal. E olha, o detalhe é o seguinte, o Ednei não tomou cartão amarelo. O Lupe falou, agora eu lembrei, viu, Jorginho? É, né? O Ednei, vamos ver quantos jogos o Ednei tem. Ele não foi amarelado até agora, ele completou 11 jogos, porque soma aquele do Novo Horizontino, né? Ele jogou, se machucou lá em Novo Horizonte, ficou um bom tempo, depois ele só entrou dia 30 de maio, quer dizer, de 27 de fevereiro até 30 de maio, ele ficou de lado, se recuperando. Então é o seguinte, ele tem 10 jogos na Série B, foi o décima rodada, né? Atuou todos e não foi amarelado. É assim, ele, quando faz o arrozinho com feijão, vai muito bem, né? Na última partida aqui no Moisés, ele quis inventar lá, fez uma papagaiada, ponto, tomou gol. Quando joga sério, e zagueiro tem que jogar sério, zagueiro tem que zagueirar, arrozinho com feijão, hoje ele foi bem no jogo, conceito regular. Vamos lá, Tigrão, importante sua opinião, olha, em tudo. Um abraço aqui pro Ramos, hein? Kleina em contagem regressiva para o voo Campinas-Curitiba. Assinado o seu Ramos, hein? Ê, seu Ramos! Fábio Sanches fez a estreia, né? 30 anos, veio do Goiás. E você sabe que quase que ele fez um gol, né, seu Tigrão? É o lance 3. Tá fácil o lance 3 aí, meu caro Alexandre Almeida. 14 do segundo tempo, lance 3. Vamos lá, Ponte atacando para o gol de entrada. Um escanteio vai ser cobrado. Vem pra bola, Richard. Partiu o pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, vai embora. Pra bola, foi fechando na área. A bola pela linha de fundo, Fábio Sanches. Por pouco. Por pouco mesmo, né? Muito bem, deu um toquito. E o que você achou dele, hein, ô Tigrão? Fábio Sanches. Eu gostei. Ele se posiciona muito bem. Jogador experiente, sai jogando com qualidade. Teve essa cabeçada aí de primeiro pau, numa cobrança de escanteio do lado esquerdo, no gol dos Portões. Ele poderia ter feito o gol. Na caçada vai ter problema, quando tem que sair de mano. Pegar um jogador veloz vai ter problema, mas ele é experiente, ele pega o atalho, né? Achei que foi bem, achei que deu uma liga razoável para boa aí, de razoável para boa, com o Ednei, e aquilo que o Gleger frisava aí no final da partida, não tomou gol, né, Edu? Então o problema não foi a contenção, e sim a criação / conclusão. Contenção, sistema defensivo
até que funcionou legal. Conceito bom para ele. Você viu só que a gente conversava lá, ô Jorginho, no concentração na jornada anterior? Esse negócio de aplicativo pra tudo. Tá. Então, o Lupe achou essa informação. Felipe Albuquerque, lateral esquerdo, eleito aqui o craque do jogo hoje. Certo. Ele é o sexto que mais desarma. E, pô, os caras, não sei, daqui a pouco, qual é o massagista que mais corre? Qual é o treineiro que mais demora pra sair de campo? Qual é o treineiro que mais grita? Os caras criam tudo, né, Edu? Tem ferramenta pra tudo. Pra tudo. É os números. Os números. É a né? modernidade, né, Edu? Então eu acho que assim, o Felipe Albuquerque, ele cumpre ali, né, defensivamente. E acho que tanto jogando do lado esquerdo quanto do direito, ele é um jogador muito versátil aí na marcação. Ele tem uma percepção de chegada, de antecipação, né? E pra mim hoje ele fez um bom jogo. Gostei do Felipe, pra mim o craque do jogo. E assim, e você vê que tá jogando improvisado, né? Mas o conceito pra ele hoje eu vou dar regular. Gostei. Oi, Tigrão, alguma observação? O Lupe tá aí ainda ou não? O Lupe tá aqui no anexo, o estúdio anexo. Ele tá preparando a coletiva. Está ávido pela chegada da coletiva. O Lupe tá preparando o casamento, né? Muito já tá engordando o boi lá em Ribeirão Preto para poder fazer aquela churrascada e tal. Aliás, não sei se vai ser em Ribeirão, em Bebedouro, mas ele precisa casar logo. Ele precisa casar logo para ter o que fazer, pô. Pô, e caça cada número que é brincadeira. Não, filho, daqui a pouco ele vai levantar jogador que mais cospe durante os 90. Mas eu gostaria, assim, muito humildemente, discordar dos nossos analistas aqui na votação do craque. Você quer ver, Tigrão? Um jogador que eu gostei é o Dauan, o próximo que eu ia pedir pra você. Eu acho que o Dauan movimentou legal, ele estava hoje aceso. Na realidade, o cara que erva de trás é o Dauan. O Camilo, ele toca curto. Você me corrija, por favor, e aí sua opinião. O Camilo, ele fica ali na frente, mais à frente, toca curto. Eu acho que quem arma mais o time é o Dauan hoje, pelo menos hoje. Bom, Tigrão, você decide, vai. Ele virou umas duas bolas durante os 90 minutos interessantes. Eu não discordo de você. Mas o problema dele é quando desce nele o aprendiz de Zé Pilintra. Aí erra passe pra caramba, viu, Edu? Sabe, espírita inexperiente? Entendi. Puta, ele vai dar o passe e dar no nego errado, velho. Entendeu? Diga. Então ele é guerreiro, o Dauan é um jogador bastante regular. Mas eu gostei porque o Felipe Albuquerque, né, que eu até votei antes mesmo do quadro, eu me antecipei, ele, na marcação, ele não errou nenhuma, viu, Edu? E ele salvou um gol certo, numa besteira muito grande que fez o Thales ali, dando um passe para trás, praticamente na linha de meia-lua do adversário, e o Felipe Albuquerque teve a noção de cobertura, tal, foi lá e salvou o gol, praticamente fez um gol, porque o cara sai cara a cara com o goleiro, não tem como perder, né? Difícil. Mas o Dauan teve uma atuação com um conceito regular. Eu entendi, exatamente. Foi que eu anotei aqui o Felipe Albuquerque, que no final foram duas, né? Uma realmente foi essa, a cortada dele. Vamos pro André Luiz. O Tigrão falou durante o jogo, seu Jorginho. O seu André Luiz não estava muito legal, não, hein? Saiu no finalzinho, né? Um volante que veio do Vitória, é isso? Não, o André Luiz veio do Sampaio Correia. Sampaio Correia, onde inclusive estava jogando, perdão. Sampaio Correia. Exatamente. Quem veio do Vitória foi o outro menino lá, agora me fugiu o nome aqui, né? Atacante? Não, volante também. Volante também que voltou a treinar hoje. Nós falávamos dele também aí, eu acabei esquecendo agora o nome. Volante? Peraí, tem aqui. Lucas Cândido. Lucas Cândido. Exatamente, não estreou ainda, né? Não estreou. Então, Edu, olha assim, eu no começo do jogo, né, a gente percebia, inclusive no primeiro tempo, uma alternância legal, uma chegada, mas o André Luiz, às vezes, ele vai no tempo errado, né? E erra muito a transição. Eu acho que, não sei se é pela movimentação dos homens de frente, não sei às vezes o que acontece, mas hoje eu também não gostei. Assim, não foi mal, tá? Não foi mal ali, recompõe, ajuda, marca, rouba a bola também ali no meio ali, ao lado do Dauan. Hoje, pra mim, o Dauan, eu concordo com você, foi um pouco melhor que ele, mas ele tá ali no mesmo conceito.
regular para ele, Edu. Olha, o Camilo, Tigrão, se não me falha a memória aqui, meus cálculos, o Júlio Nascimento que me alertou para isso, o Camilo completou acho que 22 jogos seguidos entrando, hein? Hoje ele saiu a 21 do segundo tempo para a entrada do Thales, né? E aí o Camilo, como é que foi? Se ficasse pelo menos mais 10 minutos, seria o meu craque do jogo. Acho que ele deu uma dinâmica legal, arrastou a bola. Teve um lance aí de segundo tempo que ele ganhou no peito, na força no meio-campo, arrancou com a bola, levantou a cabeça e meteu o Richard para fazer o gol do lado esquerdo. Gol do Portão. Mas aí falta, né? Falta aquele negócio de tomar a decisão certa, falta confiança. Né? O Richard é esforçado, hein? Jogador taticamente interessante. Mas falta senso de conclusão, tal, poderia ter feito o gol. A jogada assim mais aguda da Ponte no jogo, eu acho que foi essa daí. Então o Camilo estava bem no jogo, estava se mexendo. Esse pique longo que ele deu foi 1 minuto antes dele ser sacado, foi a 19:20. Ele foi sacado a 21. Eu não teria tirado, não, teria esperado um pouquinho. O Thales, quando entra, tem entrado bem, marcou o gol da vitória outro dia aí, tá com moral com o treinador. Mas eu teria esperado um pouquinho, porque o Camilo ainda me parecia com gás. E estava dando uma boa dinâmica. Eu gosto de jogador que se apresenta para o jogo, que sai de trás da marcação, pede a bola e tenta jogar, pelo menos. Às vezes não consegue, mas tenta. E o Camilo estava assim, estava chamando toda a responsabilidade hoje. Conceito, para mim, dele, sacado, não vou dizer de forma equivocada, mas muito cedo. 21 minutos, muito cedo. Ele ainda me pareceu que estava com gás ainda. Pelo menos eu tive essa percepção à distância, vendo o jogo pela televisão, que a gente não pode, né, por enquanto, comparecer no estádio. Aliás, um parênteses, eu vi um pedacinho da prorrogação e depois os pênaltis hoje, de Itália e Espanha, semifinal, né, da Eurocopa, e o estádio em Londres lotado, viu, Edu? Lotado, é. Lotado e ninguém de máscara. Aí a gente fica até feliz, né? Uma imagem que a gente está querendo ver há tanto tempo, e no mundo, não é só no Brasil, não. Porque os estádios estavam vazios no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. E na Europa, alguns países já, hoje, muita gente, todo mundo se abraçando, a maioria esmagadora, 99,9% sem máscara. Às vezes você procurava lá naquela multidão e via uma máscara, né? Então, legal isso daí, uma esperança, né, para todos nós. Que Deus nos ilumine, que logo, logo a coisa esteja um pouco mais próxima da normalidade. Então eu falei esse negócio do estádio, que aqui a gente não está podendo ir ainda, mas à distância, me pareceu que o Camilo ainda tinha um pouco de gás no tambor. O conceito dele, para mim, hoje, regular / bom. Olha, a Ponte Avaí foi 0-0, agora o Richard, hein, Jorginho? Richard jogou até 20 no segundo tempo, ele veio do Botafogo do Rio. Deixa eu ver, foi a 7ª partida dele. Perdão, Botafogo, não, do Rio, né? Do Rio? O Richard veio do Botafogo do Rio. Botafogo de Ribeirão, é. Eu anotei errado. Você anotou errado no papel aí, de Ribeirão Preto. Ele jogou contra a Ponte no Campeonato Paulista, lá em Ribeirão, naquele jogo que a Ponte ganhou no sábado à noite de 1-0 do Botafogo de Ribeirão. Gol do Leonaldi. Muito bem. Olha, Edu, o Richard, eu achei que ele não estava mal no jogo, né? Claro que ele é um pouco estabanado em alguns momentos ali, mas é um jogador que a qualquer momento pode botar a bola na rede, pode fazer uma jogada diferente. Não sei se ele estava mal no jogo, não teria tirado o Richard também. Né? A gente viu aí a hora que ele tirou o Richard e colocou o Renatinho, né? Nós vimos o que aconteceu. A Ponte parou de atacar literalmente. Então eu não teria feito essa substituição. E para mim o Richard foi regular / bom. Rodrigão, 7 segundo tempo, sentiu. Teve que sair. E o Rodrigão hoje, ô Tigrão, fez um gol, estava impedido, final do primeiro tempo, essas e outras, o conceito do atacante Rodrigão. Tem feito algumas partidas razoáveis, de razoáveis para boas, mas hoje estava mal no jogo, estava escondidão, estava desatento, 3 impedimentos, não estava bem no jogo não. E mobilidade extremamente prejudicada pelo Corpanzil.
infelizmente sentiu. A gente está torcendo muito pro Rodrigão adquirir o ritmo e a forma física o mais rapidamente possível. Agora, esse processo vai ser retardado aí. Às vezes o jogador põe a mão, dá aquela beliscada, o Gleger sabe disso, e ele, para evitar um problema maior, ele pede para sair e tal. Depois é feito o exame, não é constatado nenhum edema grave. A Ponte parece que joga só daqui a uma semana, né? É então, segunda-feira que vem, isso? É terça, né? Na segunda. Na segunda, legal. Contra o Náutico, praticamente isso. uma semana. Então vamos torcer para que, de repente, seja só uma sensação de dor ali. Mas se tiver realmente o grau 1, o grau 2 aí que o Gleger falou, aí antes de 30 não volta. Então, complicado, né? Porque não conseguiu ainda chegar naquilo que a gente imagina que seja algo próximo do ideal e já vai retardar esse processo de recuperação da forma. Mas hoje eu não gostei, não. Durante o tempo que ele esteve, primeiro tempo e mais 7 do segundo tempo, o conceito dele hoje é ruim. Vamos ao conceito do Moisés, ô Zorzinho. É o seguinte, você reparou que no segundo tempo, até a gente comentava em off, mas o Tigrão não deixa nada pra ninguém, né? Nós comentamos, Zorzinho, o Moisés trocou de lado. Ah, não deu 5 minutos, o Tigrão. 30 segundos. 30 segundos, o Tigrão já Detalhe, registrava, já chamou lá, já é. Mas não sei, e vocês me corrigem, depois ele voltou pro lado esquerdo. Ele voltou sim, com a entrada do Renatinho. Thales. Do Renatinho. Do né? Renatinho? O Thales entrou por dentro ali na vaga do Camilo e o Renatinho no lugar do Richard. E aí houve a troca novamente. Ele voltou. Você sabe que eu acho que eu não entendi a troca, tá? Por quê? Porque a gente percebe que o Moisés, ele tem característica do quê? De levar pra dentro para ter um pouco mais de ângulo para fazer a batida, né? E lá jogando do lado direito lá, a gente não percebe que ele não evolui, né? Fica meio preso, não consegue. Todas as vezes que traz para dentro ali, parece que ele fica meio sem recurso. Não entendi também essa troca de lado. Depois ele volta para cá pro lado esquerdo e faz mais uma ou duas jogadas, inclusive teve um chute, né? Que foi para fora. Foi, ele deu uma limpada, chutou rasteiro. Exatamente. Foi isso. Mas aí. assim, Edu, para mim, olha, o primeiro tempo dele foi ruim, né? Primeiro tempo ruim, o segundo tempo regular. Vou dar um conceito para ele com boa vontade regular. Para fechar com você, vamos fazer o seguinte: dos que entraram, se você quer falar alguma coisa, André Luiz, Thales, Renatinho, João Veras e Niltinho. E nós vamos pro Gilson Kleina, a maneira que ele escalou. Locatelli entrou também, né? Vini Locatelli, perdão. Locatelli entrou, mas Vini entrou. Locatelli, mas ele com o Niltinho entrou já, acho que com 44. 44. 44. O Olha, mais Edu, jogar era João Veras e... Não gostei. Inclusive foi aí o assunto do meu comentário no término da partida, porque não dá pra você aceitar, né? O Renatinho entrar do jeito que entrou, o João Veras, um sono danado. Menino, pô. Pelo menos tem que correr, dar cabeçada, pular, tem que fazer alguma coisa. Pô, a situação do time é ruim. Tá precisando ganhar o jogo, tá jogando dentro de casa. O cara recebe uma oportunidade dessa, gente. Um menino, pô. E parece que o João Veras é como é que chama aquele atacante lá? O Paulo Sérgio, não? Não. Não, um fera. Safira. Não, um fera. Porque, pô, a gente vê, sabe, não querendo nada com nada, parece que já tá com a vida ganha. Sim. Brincadeira, né? Então não dá. Não gostei. O conceito pra esses que entraram aí, ó, João Veras, Renatinho, o Thales também entrou muito mal. Conceito pra eles péssimo. Não gostei da entrada desses três. E qual que é o outro? Gilson? Não, pro técnico, o Gilson Kleina, assim, ele pra mim, a escalação de começo, ele tava certo, corretamente. Acho que é isso mesmo. E as mexidas do Gilson Kleina, se esses caras entram com vontade, entram jogando realmente futebol, entram para reforçar o time, ele acerta nas substituições. Eu acho que ele se precipitou um pouco em tirar o Camilo com o Richard, mas isso daí é uma questão de acreditar. Pô, vou colocar esses caras, vai melhorar o futebol, né? Vai melhorar, o time vai evoluir. Mas aí os caras entraram no sono, né? Então ele não tem culpa. Mas eu acho que assim, num contexto geral, claro, ele deu uma organizada no sistema defensivo. Você vê que o Igor Vinhas fez uma defesa numa falta que foi lá de longe, né? Não correu riscos e tá bem postado, bem organizado. O meio de campo ali, os dois volantes também segurando. Então, defensivamente falando, a Ponte tá bem. Não tá tomando gol, pô. Né? Não toma gol. Tomou em 3 jogos, tomou 1 gol. O problema é que o pessoal lá da frente não faz. Mas o conceito do Kleina hoje
com o resultado e tudo que aconteceu na partida, regular, Edu. Um abraço, viu, Zorzinho? Até a próxima. Valeu, Edu. Um abraço para sexta, né? Sexta-feira, Guarani. Sexta-feira estaremos... Londrina e Guarani. Exatamente. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes. E amanhã estaremos aí novamente. Quantos pãozinhos com manteiga? Eu comi 3 pãozinhos. 3 ou 4? É o 4? Gil Kleber que é bocudo. E esse Alexandre Almeida aí também. Não. Ô, Zorzinho. Pois não, Tigrão. Então, agora o Londrina, com esse empate da Ponte aí, ele ficou com 7 e a Ponte com 8 fora da zona de rebaixamento. Se bem que o problema não é só o Londrina, tem o Remo, né? Tem outras equipes aí. Todo mundo com 7, né? Um monte de time com 7. Mas um deles é o Londrina. E aí, você acha que o torcedor da Ponte torce pro Guarani para congelar o Londrina com 7 ou não? Ah, é difícil, né? É difícil, né? É uma pergunta difícil. Mas aí é a questão de, né? Ou eles vão falar assim, não, deixa para a próxima rodada. Né? Pode ser que eles pensam assim, não sei. Até isso tá difícil pro torcedor. Mas eu penso o seguinte, penso como profissional, tá? Pensando pelo lado profissional, a Ponte hoje está fora da zona de rebaixamento. E você, trabalhando lá na zona de rebaixamento, incomoda demais. É muito ruim. É legal, tá fora da zona, beleza. Então aí você não depende de ninguém. Então o ideal é a Ponte se permanecer fora da zona de rebaixamento. Ganhe quem ganhar, perca quem perder. O importante é estar acima da zona de rebaixamento. É isso que eu penso. Um abraço, Zorzinho. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Ó, daqui a pouco a coletiva do Gilson Kleina. Tigrão, dos que entraram, se você quer falar alguma coisa... lembrando que o Thales, aos 43, lançado por Moisés, o Thales perdeu na corrida pro alemão, hein? Foi a grande chance no finalzinho. Você fez uma observação do Renatinho também. E aí você já emenda com o Gilson Kleina, Tigrão. Dos que entraram, deixa como está, né? Já falei do Renatinho e do Thales. O Nilton entrou muito no fim. O Locatelli nem pegou na bola. E eu acho que fica por aí. Agora, o Kleina escalou coerentemente. Eu só coloco uma ressalva aí. Só um senão, viu, Edu? Diga lá. Apenas um senão. Eu acho que ele demorou, aliás, ele se antecipou muito, não demorou, perdão. Eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho para tirar o Camilo, só isso. No restante, também não estava gostando muito do Richard, não. Muita correria e pouca produção. E muita dificuldade para concluir. Então, de repente, vem com o Renatinho, se o Renatinho entra mais aceso, pode meter uma bola, pode bater uma falta, pode bater um escanteio bem batido. Então, só essa ressalva aí. Eu esperaria um pouquinho para tirar o Camilo. Fora isso, dentro da normalidade, um conceito regular. E eu estou vendo aqui, conversando com os amigos da Bandeirantes, trabalhando aqui no nosso gabarito do jogo, e vendo Botafogo e CRB. Esse jogo é lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com chuva. E acabou de fazer o gol Rafael Navarro, dando uma força aí para você. 30 do primeiro tempo. Rafael Navarro, Botafogo 1, CRB 0. Agora, posso te falar um negócio, Edu? Sem dúvida. Diga lá, Tigrão. É outra intensidade de jogo, viu? O jogo já teve 2 ou 3 grandes oportunidades para o CRB. 3 ou 4 grandes oportunidades para o Botafogo. Goleirada já trabalhou pra caramba. Jogo corrido, jogo com bola no chão. E olha que choveu, hein? Continua chovendo, mas deu um pancadão de chuva que costuma atrapalhar um pouco. Mas um jogo muito intenso. Parece até um outro esporte se nós compararmos com o jogo que acabamos de ver aí no Moisés Lucarelli. Então... Ponte e Avaí que se cubram aí. Avaí tá um pouco na frente aí, mas futebolzinho pobre também é exemplo da Ponte. Conceito do Gilson Kleina regular. Tigrão, pra você um abraço, viu? Uma boa noite. Até a próxima, boa semana. Muito obrigado, Edu. Pra você também um grande abraço e um abraço a todos os amigos da Bandeirantes. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, então Santos ganhou na Vila, Santos 2, Atlético Paranaense 1. Na Série B acabou Cruzeiro 0, Curitiba 0, Ponte 0, Avaí 0. E o gol que agora o Tigrão falou do Botafogo, né? Primeiro tempo lá em Maceió, com chuva, hein? CRB 0, Botafogo 1. Já o Gilson Kleina vai falar 22:01.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Petra, puro malte, lata, 350ml, 2,49. Suco de laranja Natural One, 900ml, 6,99. Salmão Iglu, pacote 400 gramas, 32,98. Ofertas válidas até o dia 11 de julho. Tem ofertas especiais Cliente Taquaral Mais. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 em cepa por 49,90. E tem mais. Kit gabinete Saveiro, 2 portas, cubo e espelho, branco, Selite, apenas 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Muito bem, Antônio Lupe, Ponte 0, Avaí também 0. E agora quem é que vai falar, Lupe? O Gilson Kleina, técnico da Macaca, fala desse empate sem gols, mais um da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B, no duelo contra o Avaí no Moisés Lucarelli. Eu acho que foi um jogo muito igual. Acho que o jogo de hoje, ele fez um trabalho assim de competitividade, de muito contato, de muito imposição física. Haja vista que tanto nós quanto eles não conseguimos quase fazer a saída de bola. Era uma bola longa, eles usaram muito essa bola em cima do copete para tentar fazer a aproximação dos volantes. E nós não conseguimos sair também, nós fazíamos essa bola um pouquinho mais no Rodrigão. E ficou essa bola de primeira, a bola triscada, e aí a hora que a bola entrava nos beiradas, as coisas aconteciam. Mas eu entendo que aquelas circunstâncias, algumas coisas têm que ser avaliadas, né? Eu acho, na minha opinião, a arbitragem não teve o domínio da partida, se equivocou em algumas situações. Nós tivemos no primeiro tempo a finalização do Richard, o gol impedido do Rodrigão, um pênalti claríssimo e não consigo entender o porquê que o Camilo toma o cartão. Então, se ele está dizendo que nós tivemos a vantagem, ele tem que dar falta no Rodrigão. O Rodrigão quase quebra o braço nesse lance que acontece o pênalti. E também teve a finalização do André, um jogo muito truncado. E eu entendo que, eu não acho que foi justo. Eu acho que nós poderíamos ter saído com o resultado. Eu entendo que se sai o pênalti, a gente consegue converter, o jogo é outro, sem sombra de dúvida. No segundo tempo eles abaixaram mais as linhas ainda para tentar um contra-ataque, mas a gente conseguiu neutralizar. Eu acho que nós tivemos uma transição muito forte no segundo tempo, nós tínhamos essa situação e faltou, né, a nossa poder de decisão. Acho que é isso que está faltando, né? Teve a cabeçada do Sanches, teve infelizmente um cruzamento muito bom do Felipe,
foi no ombro do Veras, tivemos a transição com o Thales, tivemos uma jogada com o Kevin. Então, algumas coisas aconteceram. Tem jogo que a gente não consegue criar muito, mas as chances que nós tivemos, eu acho que nós poderemos oportunizar para melhorar nossa campanha. Rony Romanini, Rádio Central. Boa noite, Gilson. Queria que você analisasse a atuação do Kevin, principalmente na parte ofensiva, e do Felipe, que foi importante em um desarme no final do jogo. E aproveitando, como avalia a estreia do Fábio Sanches? Eu acho que o Kevin também, como o grupo, né, está evoluindo tecnicamente, pegando mais ritmo. A gente sabe que o Kevin tem uma transição muito forte, o Kevin tem um cruzamento muito bom. Temos às vezes algumas dificuldades quando a bola entra, que não temos a cobertura para ele e ele tem que fazer essa situação, mas defensivamente a equipe ela ficou muito consistente. O Felipe é um jogador que marca muito bem, ele tem uma leitura muito forte, pegou hoje um jogador mais uma vez difícil, que é o Copete, jogador grande, jogador de contato. Eu falei o tempo todo para o Felipe, no primeiro momento nós não estávamos quebrando a linha, no segundo acho que nós entendemos que tinha que quebrar, porque o Copete estava vindo de frente e era importante a gente neutralizar isso, porque era a bola que nós poderíamos levar o perigo, era essa bola diagonal quando ele trazia para dentro. Né? O Sanches, uma estreia, não me recordo agora, mas deve ter o quê? Uns 5, 6 meses sem jogar. A gente sabe que pegou um jogo aí rápido, numa equipe que está há muito tempo jogando junto, uma equipe que foi finalista do Campeonato Catarinense, uma equipe que também está buscando, né, uma regularidade no campeonato, vendo o empate em casa contra o Botafogo, e nós tentando, né, reagir no sentido de fazer os gols, a gente tentar fazer a vitória. A gente sabe que dentro de casa a gente quer buscar, mas tem que ver umas situações boas, vamos trabalhar, é só o trabalho que a gente vai poder melhorar. Acho que agora com essa situação a gente poder recuperar um pouco melhor e a gente aumentar um pouquinho o nosso ciclo de trabalho. Então, eu acho que nessa situação, né, são características diferentes, o Kevin apoia mais, o Felipe marca mais, então a gente está tentando compensar. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Gilson. Quando você chegou, a defesa da Ponte era muito questionada. Com a chegada de reforços e ajustes, a zaga conseguiu um desempenho melhor. Mas agora o que chama a atenção é a baixa eficiência no ataque. Você entende que o setor precisa ser reforçado, já que os ajustes não estão sendo suficientes? E o Gabriel Castro, da CBN Campinas, ele enumera, né? O Rodrigão, João Veras, Richard, Niltinho, tem 7 jogos e nenhum gol. Moisés, 10 jogos e 1 gol. Qual a explicação para este desempenho? Olha, eu entendo que é trabalho, né? Eu acho que nós estamos tendo muito pouco trabalho. Eu me lembro quando nós iniciamos aqui, que nós tínhamos essa preocupação da gente poder melhorar a nossa linha de marcação, as coberturas, preenchimento de área. Eu acho que é isso que nós estávamos tomando os gols, melhoramos muito o posicionamento na bola parada, né? A continuidade. E a gente não está ainda, né, dando essa ênfase que nós precisávamos para a parte ofensiva. Mas aquilo que eu volto a frisar, eu acho que a gente precisa definir. Né? Nós temos condições de definir. E eu acho que nós estamos tendo chance de 2, 3 finalizações por jogo. Então a gente vai trabalhar, a gente não tem que nominar ninguém aqui, porque a parte ofensiva, ao mesmo tempo que a gente está elogiando que a parte defensiva está mais consistente, mas já começa também por uma entrega para os atacantes. E agora a gente também poder fazer algum trabalho que a gente possa melhorar nosso nível de organização ofensiva, como que a gente pode melhorar essa criatividade e, ao mesmo tempo, tentar ver quais são as peças que a gente pode encaixar para a gente poder buscar esses gols aí, que é muito importante para nós. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Leina, minha pergunta é em relação ao Rafael Santos. Desde que foi regularizado, ele era o titular da equipe na lateral esquerda. O último jogo dele foi contra o Brasil de Pelotas, em que foi substituído no intervalo pelo Felipe. Contra o Vila e hoje ele sequer foi relacionado. Se a opção é estritamente técnica ou o atleta não está nos planos para a sequência da Não, todos estão nos planos. O Rafael é um jogador importante, fez jogos com a gente, mas nós tivemos uma conversa com o Rafael que nós precisamos melhorar o posicionamento. E isso é só trabalho. Então, amanhã, para você ter um exemplo, né, para o torcedor saber, a gente vai fazer um jogo treino, já com as linhas defensivas que a gente está trabalhando, melhorar o Rafael. A gente sabe que o Rafael fez um Campeonato Paulista muito interessante pela Inter de Limeira. Da mesma forma, o garoto Giancarlo, que vinha de lesão, e a gente está apostando. Mas eu entendo que com a entrada do Felipe, o Felipe marcou, está marcando muito bem no setor, e a gente sabe que em qualquer momento vai voltar o Rafael ou o Giancarlo, a gente vai precisar, a gente conta com todos. Mas como o tempo é curto,
a gente não tem que ficar mexendo muito e uma coisa que a gente está priorizando é isso. Eu acho que se a gente não está tendo muito apoio pelo lado esquerdo, a gente tem uma jogada muito aguda que é o Moisés. Então a gente está fazendo uma situação que possa liberar um pouquinho mais esse atacante. A gente sabe que ele é um confronto muito forte do Moisés de 1 para 1. Mas o Rafael, tenho certeza que daqui a pouco vai ter oportunidade de novo. Espero que ele possa evoluir, melhorar, que é um garoto do bem, está trabalhando bastante. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Gilson. Em relação à saída do Camilo do jogo e a entrada do Thales, é uma alteração quase certa nos jogos. É possível que os dois atuem juntos ou você enxerga que devido às características de ambos, eles não se encaixam dentro do esquema da Ponte Preta? Não, eu acho que se encaixa. Mas a gente precisa cuidar do Camilo. É uma situação que existe um processo. O Camilo veio sentindo um desconforto nesse jogo do Vila Nova. Tanto é que no intervalo foi substituído. A recuperação dele fez muito bem. Eu acho que o Camilo é um jogador assim do equilíbrio do nosso time. Um jogador que consegue levar essa bola dos volantes para os ataques, consegue fazer essas infiltrações, consegue fazer os passes em diagonais. Aconteceu isso no jogo. Mas também chega para nós, e vocês sabem muito bem disso, que é um jogador que a gente tem que ter o cuidado, que nós temos a condição de fazer 60 a 70 minutos. Eu acho que o Thales está entrando muito bem, ainda não começou o jogo. Hoje nós optamos praticamente por 2 meias no final do jogo, tendo o Renatinho e Thales, dando a velocidade pelo lado. Os jogadores, eu entendo que também entraram bem, não conseguiram fazer muito aquela situação de combinação, mas agora quando a bola entrava no pé deles, eu acho que conseguia a equipe respirar, sair de trás, compactar as linhas, conseguiu fazer inversão e também tivemos uma transição muito boa com Moisés, Thales, Renatinho e Veras. Pena que no último toque ali o zagueiro foi muito feliz e nós poderíamos ter feito um contra-ataque com uma transição e terminado em gol pelo trabalho que a gente surtiu. Então não deu tempo ainda para ver essa situação. Quando nós chegamos aqui, Thales lesionado, teve um treino e nós levamos para o Brasil de Pelotas, depois ele começou a fazer essa situação. O Thales também é um jogador de bola parada, com outro tipo de dinâmica, mas a inteligência de Renatinho, Camilo e Thales, em algum momento dá para a gente aumentar, acrescentar, como a gente terminou hoje com 2 meias. Na mesma linha, Luiz do Vale, Canal Esportes Online. Boa noite, Gilson. Camilo não está sobrecarregado no setor na criação da ponte. Você não pensa em um time com mais um jogador de criação para ajudar a municiar melhor os atacantes? Não, é isso que eu falei, né? Eu acho que a gente pensa essa situação, mas você vê que o Richards e o Moisés estão fazendo também um trabalho muito interessante. O Richards passa assim até um atleta um pouco tático, né? A gente faz ele numa função um pouquinho mais, para dar até liberdade até para outros jogadores. Mas a gente pode tentar variar alguma situação, a gente vai tentar alguma forma para ver de que maneira que a gente pode aumentar, né, esse setor aí, para a gente poder criar. Mas vamos analisar aí a característica do treino de amanhã, vamos ver como é que a gente pode formatar. E a gente sabe, né, que com tudo isso, segunda-feira a gente pega o líder, a gente tem que fazer um jogo quase perfeito lá, a gente sabe que eles estão jogando com uma linha muito alta, os jogadores estão muito agressivos, né? Estão buscando o gol o tempo todo. Então a gente tem que estar bem consciente, tem que fazer um jogo consistente lá para a gente poder trazer resultado importante. Elias Aredes, Rádio Brasil. Gilson, boa noite. Novo empate e sem gols no Majestoso. O que pesa mais para a colheita de alguns resultados que não seja a vitória? O aspecto emocional ou o processo de acerto do time em pleno campeonato? E o Marcos Ceroni da Ponte News. Gilson, boa noite. O time parece intranquilo dentro de campo e não aproveita as poucas oportunidades. Como mudar este cenário? Seria o momento de contratar um psicólogo para ajudar? E você deu liberdade para o Moisés insistir nos dribles e não ser mais objetivo em relação aos companheiros melhor posicionados? Olha, tudo é processo, né? Tudo é processo. Quando você sabe que você tem um jogador igual ao do Moisés, que tem um confronto, tanto é que o Edilson desceu muito pouco hoje. Ele fica na marcação e muitas vezes ainda ele sabe que tem uma dobra, né? Ou é o zagueiro que vem na cobertura ou é o próprio volante. Então a gente está dando essa liberdade para o Moisés fazer o forte dele. Claro que a gente faz os ajustes da tomada de decisões. Eu não posso também, eu como treinador, ficar fazendo as escolhas. Uma coisa é posicionar, ver se algum jogador está entrando na diagonal ou se o lado inverso está livre. E a outra você dá liberdade para o drible. É o que a gente faz. Eu acho que quando nós invertemos já no segundo tempo, ele com o Richard, e depois no segundo tempo eu acho que nós tivemos condições. O Moisés começou a ter o duelo ganho em cima do Diego Renan. O Richard teve um desgaste muito grande, tanto é que ele jogou do meu lado ali, depois a gente optou pelo Renatinho Thales e trazer o Moisés de novo.
para a gente manter, né, a situação que a gente vem fazendo, para ter, que entrou muito bola hoje para fazer um para um. Pena que a gente não conseguiu ser efetivo e eu concordo com você. Acho que as chances que a gente tem, você vê a cabeçada que o Felipe fez um cruzamento pro Veras ali, né? Normalmente o atacante tem que ter a tranquilidade para cabecear, depois teve a cabeceada do Sanches, essa transição aí que nós estávamos tendo contra-ataque. De repente um pouquinho mais de leitura, um pouquinho mais de tranquilidade para você fazer o melhor passe, porque isso é uma equipe rápida, uma equipe leve que é a equipe da Ponte, né? Do jeito que terminou a partida. Então, o lado emocional a gente está trabalhando toda hora, a gente está passando confiança. Aquilo que eu falo para vocês, a gente sai de um jogo 9h30 da noite, um jogo assim num campo que exigiu muito da gente, a gente tem um treino para recuperar, mas ao mesmo tempo a gente passando as situações que pode ser acontecida. Eu acho que nós tivemos só um pouquinho de problema, que nós não tivemos o encaixe suficiente no Bruno Silva, que eu acho que é o Bruno Silva que estava armando a equipe do Avaí. Depois que encaixou, acabou o jogo do Avaí, ficou ligação direta, e quando eles conseguiam roubar a segunda bola, que eles conseguiam jogar. Nós estávamos fazendo a situação, aproximamos mais os volantes para a bola estourar pelo lado, né? Nós estávamos fazendo a bola entrar por fora para estourar por dentro. Nós tínhamos que começar por dentro para ela estourar por fora. Acho que a gente melhorou essa triangulação, mas essa efetividade aí que a gente vai trabalhar para poder a bola entrar e ter tranquilidade, trabalhar. A campanha, claro que a gente precisa melhorar, a gente um empate desse, a gente fica feliz que não tomou o gol, mas é claro que a gente quer fazer o gol, porque a gente sabe que é a vitória que faz a gente entrar num outro nível do campeonato. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Gilson, boa noite. Ivan foi a novidade na lista de relacionados e se colocou à disposição para ser escalado já no jogo contra o Náutico. Como você planeja realizar o retorno do goleiro à condição de titular? O torcedor já pode esperar o camisa 1 em campo em Recife? Olha, o Ivan está pronto. O Ivan, nós determinamos essa semana 3 trabalhos de campo aberto, começando pelo trabalho de jogo-treino, né? É importante o Ivan conhecer a linha defensiva, importante o Ivan conhecer os jogadores que ele não tinha jogado. O Ivan, se eu não me engano, está mais de 7 meses, 8 meses sem jogar. O Igor, claro, com ritmo de jogo, adaptado. Com o Igor é uma situação, com o Ivan é outra. Mas é aquilo que eu falo, nós estamos muito bem servidos de goleiro, tanto o Luan, o Guilherme. O Betão é um treinador, o tempo todo está colocando esses jogadores na ponta dos cascos. É o que nós vamos conversar a partir da manhã com o Betão. A gente sabe o que representa o Ivan para a nação pontepretana, o que o Igor está representando para nós nesse momento. E colocar, né, porque definitivamente ainda a gente está fazendo estreia, né? Que a gente possa ter um conjunto, que todos os jogadores já possam estrear, se adaptar para a Ponte, né? Ficar realmente encorpada e pegar uma sequência de vitórias. E Heitor Esmeriz, GE. Gilson, boa noite. Quando empatou com Vila Nova, você disse que o ponto somado fora seria importante se fizesse o dever de casa. Gostaria que você avaliasse o resultado hoje dentro do contexto da campanha da Ponte. Mas é aquilo que eu pensei e aquilo que eu não vou deixar de falar de novo. Se você empata fora e ganha em casa, isso é o melhor sucesso. Você faz 4 pontos em 6. Além de você segurar um concorrente direto, você faz a vitória. Acho que hoje nós deixamos 2 pontos pela situação que foi. É aquilo que a gente precisa. A Ponte Preta, ao meu ver, não gosto de ficar julgando, porque hoje todo mundo fala, mas choro de treinador. Não. Acho que a Ponte Preta está sendo prejudicada na arbitragem desde o início do Brasileiro. Tivemos problema com o Brusque, nós tivemos o problema com o Operário, que a bola deu na mão, não deu pênalti. Nós tivemos lá com o Sampaio Correia aquela confusão lá da substituição e tudo são errinhos assim que tiraram o ponto importante da gente. Então não é choro, mas tem que ser eu falar e constatar. Hoje da mesma forma. Eu não entendi, tanto é que eu falei com o quarto árbitro que eu não entendi esse cartão para o Camilo, eu não entendo o que o Camilo simulou, sendo que ele estava de frente para o gol. Então, para mim, hoje nós deixamos 2 pontos, mas também passou pela interpretação e a decisão do árbitro. Esse é o Gilson Klein, Edu, depois do empate com o Avaí, 0-0, 10ª rodada, agora a Ponte tem pela frente o Náutico, segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Estádio dos Aflitos. O Náutico ainda entra em campo para enfrentar, se não me engano, o Goiás, em Goiânia, e por enquanto ainda não perdeu na competição a equipe pernambucana. Edu. O Náutico joga 21h30, né, da sexta. Sim, o Náutico joga 21h30 na sexta contra o Goiás, lá em Goiânia.
Olha, são 10 rodadas já e a Ponte muito provavelmente, ela tá dormindo na 16ª, né? Fora da zona hoje com 8 pontos, mas a rapaziada de baixo vai jogar, o Remo ainda tem um jogo a menos, então muito provavelmente a Ponte vai voltar para a zona de rebaixamento. Olha, Lupe, 10 rodadas nessa situação, vai e volta. Aliás, a Ponte ficou mais, né? Mais na zona do que fora dela, então aliás, ela saiu, com o empate ela saiu. Ela tá na 16ª, né? 16ª, mas... O Vitória joga com Confiança, fora de casa. Isso. O Brasil com o Operário, fora de casa. O Londrina com o Guarani, aqui lá em Londrina. Sexta-feira. E o Remo contra o Vila, lá Isso. no Baenão, quinta-feira. São os times que o torcedor da Ponte tem que, entre aspas, secar aí para que a Ponte fique, né, pela... terceira vez em 10 jogos fora da zona do rebaixamento. Porque o Ednei não foi amarelado ainda, né, o zagueirão? Não... Ednei não. Não foi amarelado ainda. E o Lucas Cândido, hein? Aquele volante. Então, Edu, ele foi apresentado, né? Se não me engano, ontem. Ontem ele foi para entrevista coletiva, disse que está pronto, disse que quer jogar, só vai ganhar ritmo atuando, só que hoje não estava no banco de reservas, né? Então, a gente aguarda aí para saber quando o Lucas Cândido estará à disposição do técnico Gilson Kleina. Esse André Luiz que veio do Sampaio Correia, pô, caramba, ele tava jogando lá, né, Lupe? Eu não gostei muito dele não, viu? Ele era titular absoluto lá. Então, mas na Ponte, já é a segunda ou terceira que ele joga. Segunda como titular, entrou uma no finalzinho do jogo. Bom, e acho que tudo que a Ponte contratou já jogou, né? A Ponte contratou zagueiro Cleilton, tava suspenso hoje, né? Isso. Fábio Sanches fez a estreia dele hoje. Estreou. Foi razoável. Rafael Santos, lateral esquerdo. Nem no banco. Não ficou nem no banco hoje? Não. Ele veio da Inter de Limeira, né? Mas já fez a estreia, já jogou. Lucas Cândido, repito, é o único que falta estrear. André Luiz vem jogando. Meia, Fecim. Jogou. Tava no banco. Entrou, Fecim? Hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Fecim, 22 anos, veio do Corinthians. Fecim, olha, pode ser que mude, mas é muito fraco, viu, Europe? Richard, esse que tá jogando, tal, hoje foi substituído. Josiel tava no banco hoje? Tava no banco. Tem o Rodrigão, né? Fábio, não, é isso aqui, o Rodrigão. Bom, é só, quer dizer... E contratações, vai chegar? Vai chegar? Edu, a Ponte tentou aí recentemente, né? Fez um contato com o São Paulo para tentar repatriar o Bruno Rodrigues, né? Então, se ela tá fazendo contatos, então não descarto mais contratações. Foi até a pergunta que eu fiz pro Kleina, né? Se ele acredita que... Porque quando ele chegou, a defesa era muito questionada, né? Então, e ele... a gente percebe que arrumou um pouco a defesa, mas com contratações e com alguns ajustes. Só que aí o ataque começou a não funcionar. Então eu perguntei a ele se você precisa de reforços, já que os ajustes não estão sendo realizados da forma que o torcedor pretende, né? E quer. Só que ele não respondeu. Eu vi alguma coisa de patrocínio da Ponte, tem alguma coisa novidade? Patrocínio Master não, ela fechou alguns parceiros, né? Algumas empresas estão estampando suas marcas em locais estratégicos do uniforme da Ponte, mas o patrocínio Master, aquele que fica na parte da frente da camisa, ainda não. Tá bom, Lupe, um abraço pra você, viu? Uma grande noite. Fechou, Edu? Parabéns pelo trabalho. Valeu. E até segunda-feira que vem. Até segunda-feira que vem. Ponte e Náutico lá nos aflitos, mas durante a semana a gente traz todas as novidades da Ponte Preta nos noticiários aqui da Rádio Bandeirantes e também nos Donos da Bola na tela da Band. Edu. É isso aí. Grande Lupe. Muito obrigado, hein? Até mais. Vamos pro Em Dia com a Bola, 22h25. Em Dia com a Bola rapidinho, 20h30, 22h30 tem a Voz do Brasil. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. E olha, então, Ponte 0, Avaí também 0, é a 10ª rodada. Em abertura da 10ª rodada, Cruzeiro 0, Curitiba 0, encerrado no Mineirão. Estamos no intervalo em Maceió, CRB 0, Botafogo 1. 1-0 pro Botafogo. Vamos lá, na quinta-feira, amanhã não tem, na quinta-feira, Remo e Vila Nova. É o único jogo na quinta da Série B. Na sexta-feira, 19 horas, Londrina e Guarani. 19 horas, Vasco e Sampaio Correia. Ainda na sexta, 21h30, Goiás e Náutico. Sábado, olha, 11, é cumprida essa 10ª rodada, hein? Sábado, 11 horas, Operário e Brasil de Pelotas. E às 19h, Confiança e Vitória.
no Batistão. E domingo é que encerra essa 10ª com 20 horas e 30 minutos, Brusque e CSA. Brusque e CSA. Domingo, hein? Mas na segunda já começa a 11ª rodada, e assim vai. Segunda-feira, entre outros, Náutico e Ponte. E na terça, Guarani e CRB aqui no Brinco. Quer dizer, gente, não vai parar. A Série B só não tem jogo amanhã. Depois vai até quarta da semana que vem, quarta e quinta. Vamos lá, a situação da classificação: Náutico, 21 pontos, líder. Em segundo, Coritiba, 20 pontos, com o empate de hoje contra o Cruzeiro. Em terceiro, Sampaio Correia, 18. Em quarto, Goiás, com 16. O Botafogo parcialmente é o quinto colocado com 15, hein? Porque parcialmente vai ganhando lá em Maceió do CRB 1-0, conforme dissemos. Então o quinto, Botafogo com 15, em sexto, CRB com 14, em sétimo, Vasco 13, oitavo, Brusque oitavo com 13, em nono, Guarani com 13, em décimo, Avaí com 12, 11º, Operário com 12, em 12º, Vila Nova com 10, em 13º, Cruzeiro, hein? 13º com 10, em 14º, CSA 8, em 15º, Confiança 8, 16º, a Ponte dorme pelo menos fora da zona com 8 pontos. Depois os 4 últimos, Vitória 7, Brasil de Pelotas 7, Londrina 7 e Remo com 7. Amore, os 4 com 7 e a Ponte fora com 8. Bom, um detalhe, o Remo tem um jogo nesse momento. A Ponte ainda tem 2 jogos a mais que o Remo, último colocado, tá? É isso aí. Deixa eu ver, parece que achei que teve gol da Argentina, hein? Gol da Argentina. Argentina 1, Colômbia 0. Pela Copa América, tá? Copa América, 1-0 para Argentina. Então é o seguinte: se der Argentina, Colômbia e Peru disputa o terceiro lugar no sábado, aliás, na sexta, perdão. Sexta-feira, disputa do terceiro lugar. E a grande final da Copa América é sábado, 9 da noite, no Maracanã. Tá pintando Brasil e Argentina. Brasil ontem, Brasil 1, Peru 0, hein? Tá pintando, por enquanto, um Brasil e Argentina. Vamos lá, Eurocopa, tivemos hoje Itália 1, Espanha 1, nos pênaltis 4-2 para a Itália. A Itália está na final e amanhã, 16 horas, Inglaterra e Dinamarca. Lembrando que a final é domingo, 16 horas, em Wembley. E no Brasileirão, antes que eu me esqueça, meu caro Alexandre Almeida, o Santos ganhou, né? Santos 2, Atlético Paranaense 1. Amanhã tem Fortaleza e América Mineiro, Bahia e Juventude, Red Bull Bragantino líder e Cuiabá. Aliás, o Red Bull Bragantino gostou muito da vitória do Santos, derrota do Atlético, muito bom para o Red Bull Bragantino. Amanhã, 19 horas, Palmeiras e Grêmio, tem Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Sport. É tudo amanhã e tudo 18, 19 horas, hein? Até aqui tudo 18, 19 horas, 21h30. Amanhã, Fluminense e Ceará, 21h30 amanhã, Inter e São Paulo. E na quinta-feira, 9 da noite, Chapecoense e Corinthians. Red Bull tem 21 pontos, em segundo, Atlético Paranaense com 19. Olha que importante pro Red Bull a derrota, repito, o Atlético Paranaense. Em terceiro, Palmeiras com 19 e em sexto, o Santos com 15. Aqui você ficou em dia com a bola. Bandeirantes. Final do nosso jogo aberto, Ponte 0, Avaí também 0. Muito obrigado, Alexandre Almeida, em nome da nossa equipe técnica, meus amigos. Então eu volto na sexta-feira com Náutico, Londrina e Guarani. Na sexta eu volto na sexta, se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Está no ar, a voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 6 de julho de 2021. E vamos ao destaque do dia. Bancários e funcionários dos Correios passam a integrar o grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Ao anunciar a decisão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da importância desses profissionais durante a pandemia. Estão na linha de frente, são muito importantes e fundamentais para que a nossa economia ela continue fluindo e andando bem. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Nova vacina contra a Covid vai ser testada em voluntários brasileiros. E ainda prorrogado o prazo para alistamento militar obrigatório para jovens de 18 anos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Eles não pararam durante a pandemia. Bancários e funcionários dos Correios garantiram os pagamentos, inclusive do auxílio emergencial, além de milhares de entregas de norte a sul. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou que esses profissionais terão prioridade na vacinação. Somadas, as categorias possuem cerca de 600 mil pessoas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, após reunião entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e representantes da categoria. De acordo com Queiroga, a decisão de incluir bancários e trabalhadores dos Correios como grupo prioritário para a imunização foi técnica e uma nota será publicada na próxima sexta-feira para orientar a aplicação das vacinas. Ele reforçou a importância desses profissionais que não pararam durante a pandemia. Uma categoria muito importante, aliás, duas, estão na linha de frente. São muito importantes e fundamentais para que a nossa economia ela continue fluindo e andando bem como vai. Todos os bancários do país, independente do regime de trabalho presencial ou remoto, terão prioridade na vacinação. Segundo o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, a decisão é uma vitória para mais de 500 mil de trabalhadores do setor. É um misto de muita satisfação e alegria, né, que nós recebemos hoje a notícia da inclusão dos bancários, né, no Plano Nacional de Imunização. É uma categoria essencial para o funcionamento da nossa sociedade. Já Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, lembrou que os empregados do banco têm sido essenciais no pagamento do auxílio emergencial, atendendo quantidades recordes de público. Nós começamos a abrir às 8 horas da manhã e muitas vezes os empregados saem às 8 da noite. Ano passado nós abrimos 22 finais de semana. Ontem foi anunciado mais uma etapa do auxílio emergencial. Então esse é um dia muito importante. Rafael Gonçalves é funcionário da Caixa em Cristalina, Goiás, e comemorou a inclusão no grupo prioritário. Nós estamos pagando o auxílio emergencial desde o iníciozinho da pandemia e as agências têm estado cheias desde então. Então, ser contemplado com a vacina traz uma grande segurança para que a gente possa continuar trabalhando com a garantia de que nós podemos voltar para casa saudáveis, né? Para o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, a medida beneficia não só os trabalhadores da estatal, mas a sociedade como um todo. Uma segurança para os empregados e também para a sociedade, porque os nossos empregados agora poderão trabalhar sem restrições. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quase 50% da população acima de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O ministro disse ainda que o governo estuda a inclusão de lotéricos, profissionais da imprensa e crianças de 12 a 17 anos com comorbidades no grupo prioritário. Queiroga afirmou também que o governo federal está trabalhando em uma portaria interministerial para disciplinar a volta às aulas em todo o país. Reportagem Gabriela Noronha. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o estudo clínico, ou seja, os testes em humanos de mais uma vacina. É o imunizante desenvolvido pelo laboratório Sanofi Pasteur. O estudo clínico fase 1 e 2 serve para validar a eficácia e segurança da vacina e deve envolver inicialmente 150 voluntários da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O objetivo é testar 3 diferentes dosagens antes de prosseguir para um estudo de fase 3. A vacina será fabricada nos Estados Unidos, Canadá e França.
E a gente atualiza agora os dados do vacinômetro. Mais de 107 milhões de doses foram aplicadas no Brasil. Receberam a primeira dose quase 80 milhões de pessoas. E tomaram a segunda dose ou dose única 28 milhões de pessoas. Para acompanhar a evolução dos dados, acesse LocalizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS. E com o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe dos grupos prioritários, qualquer pessoa pode procurar um posto de saúde e ser imunizada. Mas o Ministério da Saúde alerta para intervalo de 14 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19. Próximo é a palavra mais usada nos postos de saúde em todo o Brasil. O movimento aumentou agora que a 23ª campanha nacional de vacinação contra a influenza foi ampliada para todos os públicos, sem restrição de idade e enquanto tiver doses disponíveis. No Distrito Federal, nesta terça-feira, muitas pessoas buscaram a vacina contra o vírus H1N1,